Saudações, investidores, sejam bem-vindos a mais um Papo de Investidor. Quem tá na voz é o Vinícius Barba, tô com meu sócio Murilo, Favelado Investidor. Salve, salve família, vamos que vamos, mais um episódio. Estamos aqui, né não, Rodolfão? É isso aí, que bom, né, que o Vinícius foi generoso com você e não tirou seu braço Dessa vez foi diferente, Dessa vez né? eu ponderei a força, né? Por favor, galera, olhem todos os episódios aí que você vê que ele gosta, né, tem aquele ânimo pra De cumprimentar deslocar as o braço pessoas. dos outros, né? E estamos com uma pessoa aqui super especial, estamos com a contadora da Bolsa, que, enfim, quem investe na Bolsa tem que conhecer o trabalho dela, não é mesmo? E aí, Alice, tudo bem? Se não conhece, vai passar a conhecer agora. Uau. É pra cá que eu olho? É pra cá que eu olho? Você vai me conhecer de algum ângulo, você vai me conhecer, entendeu? É aqui, ó. Exatamente, porque R$1 na bolsa já tem que saber o que eu vou clareando ali nas redes sociais. Muito bom, muito bom. E Alice, conta um pouco pra gente da sua trajetória até aqui, porque, enfim, o pedaço da contadora da Bolsa é, de fato, só um pedaço da sua vida, né? Você, como uma boa mineira, super gentil, gosta de estar, né, junto com as pessoas, cumprimentando e tal. Quem já foi em evento e viu a contadora da Bolsa sabe o quão animada ela é. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? Poxa, o que te fez chegar até aqui, sempre esteve envolvida com Bolsa? Alguém da sua família trabalhava com Bolsa para você trabalhar com isso? Como que foi, Alice, até chegar à contadora da Bolsa? Então, são 43 anos de história, né? Vamos fazer 43? Você que era 32? 43. Uau. O Botox tá Nem bem, parece, o Botox nem tá parece. bom, tá? Ó, Anda Tá em sempre em dia, dia, tá em anda dia. sempre em dia. Na alimentação saudável, tênisinho, Tênis, academia, né? vida de esporte, muita alegria, como você disse, eu sou muito animada. é isso. Evento financeiro, eu não sinto que eu tô indo para evento financeiro, eu acho que eu vou pro Carnaval de Salvador. Micareta a Gente, parada, eu vou né? numa alegria, porque ali é a nossa tribo, né? Bom, mas vamos aos milestones aí desses 43 anos? Vamos lá. Eu acho que o esporte foi uma coisa que sempre foi muito presente, então eu sempre fui muito competitiva, esforçada e até o limite, sabe? Eu sempre testei muito meus limites no esporte. Acho que isso começou a forjar um pouquinho ali minha personalidade. E apesar de eu ser formada em contabilidade, não exerci, não gostei. Colegas contadores, contem para mim como é uma faculdade de contabilidade. Nossa. Não, é É só... um prazer não ensina a inenarrável, empreender, né? É a parte técnica ali que você sai e fala, tá, e agora? O que E eu vou agora? fazer? Exato. Era isso que eu sentia. A pessoa falava, e olha que eu já estava inserida no ambiente empresarial da empresa da minha mãe ali. Era uma empresa familiar, indústria, comércio, confecção. Então, assim, eu tinha aonde tentar aplicar, aonde tentar pegar aquele conhecimento e ver como que ele poderia me ajudar. E ainda assim, a distância era enorme. Né? Mas eu acabei formando, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Mas a vida aí nesse universo de finanças, de bolsa, começou em 2007. Eu descobri o tal de que dinheiro pode fazer dinheiro. Gente, isso é demais. Tudo bem, o público aqui já é investidor, mas quando você tem esse primeiro contato de que o dinheiro pode fazer dinheiro, porque para mim o dinheiro só podia fazer dinheiro a partir de reinvestimento. Você compra um imóvel, um lote, você vai reinvestir. Não tinha essa questão, não tinha no meu imaginário a possibilidade do dinheiro fazer dinheiro. Do mercado financeiro mesmo, assim, você diz. Né? O mercado financeiro ser essa máquina que, se você ajustar bem, né, aí é o conteúdo de vocês, você conseguir fazer dinheiro. Então, eu conheci o mercado financeiro em 2007, e aí, como uma boa atleta que vai, né, testando os seus limites, eu fiz de tudo. Então, eu fiz day trade, eu operei mercado futuro dólar, operei mercado futuro índice, eu lancei alguns termos, eu fiz opções, deixei algumas exercerem, outras viraram pó, comprei algumas ações, fiz tudo, porque eu queria entender, e não tinha conteúdo, gente. Não tinha conteúdo, era uma várzea aquilo ali. Prática, né? Então... deixa eu ver se funciona pra mim ou não, tem que testar. Autodidata. Então, eu não tive... Eles falam que a sorte do principiante quer ter lucro. Não, eu tive ali a paulada do principiante. Eu tive 17 mil de prejuízo em 2007. Nossa, que era muito relevante na época pra você. Muito relevante. Porque até então você conseguia como ter renda? Você trabalhava já como contadora? Você trabalhava nos Eu trabalhava na indústria da minha mãe, no negócio da família. Então, eu acho que eu esqueci de falar um outro ponto que foi, assim, fundamental. Com 17 anos... Eu estudei numa escola muito boa, eu pegava um ônibus vermelho, 100, lá do Barreiro, morava num bairro mais distante. Vocês vão saber exatamente o que eu senti. Eu era a única aluna que chegava no ônibus vermelho, o resto tudo era azul. Então, vermelho era um ônibus de regiões mais afastadas. Quem não ia com motorista ou com ônibus azul,
né, tava indo de ônibus vermelho, eram poucas pessoas, eu era uma das únicas que estava ali. Então minha mãe ralou muito para pagar essa escola boa. E com 17, vários amigos ali da escola, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, vou formar nisso, vou fazer tal faculdade. Eu não sabia muito o que eu queria fazer, eu fiz fisioterapia, contabilidade, vestibular, né? E aí, na hora que eu passei, fisioterapia eu fiquei em excedente, porque eu gostava de esporte, fisioterapia veio do esporte, e contabilidade por causa dos números. Eu gosto de número, eu gosto da matemática, do número, da lógica, do raciocínio. E aí, quando eu passei em contabilidade, tá, mãe, então eu vou fazer de manhã, porque aí ela tá assim, de manhã? Não, minha filha, acabou a verba. Acabou, não tem mais dinheiro. Eu já paguei seus estudos. Se você quiser fazer faculdade, você que vai trabalhar. Se vira agora. Se vira. Então, eu era um ano adiantada, e ela simplesmente cortou a verba. Ela falou, olha, se você quiser, você pode trabalhar na minha empresa. Agora, se você vai fazer faculdade, em algum lugar você vai ter que trabalhar. E eu acabei optando por trabalhar na empresa dela. E fui direto para o financeiro, para a parte operacional, a parte de números. Então, eu acho que isso também foi um ponto bem fundamental ali, porque eu acho que o trabalho ele forma o caráter. Senão você não sabe como é que as coisas funcionam e começa a se envolver, hoje principalmente em ideologia, em não sei o quê, ia, né? E você não sabe como é que é a vida real. E aí, então, eu já tinha a renda desse trabalho lá com a minha mãe. Então, eu comecei como estoquista. Então ela fez muito, eu acho que a forma que ela foi me encaminhando, muito sustentável, porque degrau depois do outro. Hoje as pessoas às vezes tentam pular muito e aí elas chegam sem muito embasamento ali no meio do caminho. Então eu fui estoquista, eu lembro de eu separando por cor as roupas. É porque eu cheguei aqui, gente, eu olhei o cenário, eu fui olhando os títulos dos livros e aí eu falei, opa, peraí, tá por cor. Então a minha memória de separação por cor era numeração e cor. Depois eu fui caixa, então eu fechava os caixas, conciliava os cheques. Fui para vendas, não gostei de vendas, não consegui lidar bem com o público feminino. A mulher ficava horas na loja, falava, vai comprar ou não vai? Oh, meu Deus, a gente chamava de Braulina, né? Essa Braulina aí vai comprar ou não vai? Aí depois fui para a fábrica, para a parte de indústria. Aí na parte administrativa operacional, para criar formulário, fluxo, processo, foi a que eu mais me identifiquei. Então eu fui ascendendo ali na empresa da minha mãe e sem nenhum paternalismo ali. Ela cobrava muito mais da gente, porque era eu e minha irmã, do que dos próprios funcionários. Então eu já tinha renda. Legal. E esse era acho que eu tinha guardado ali, se eu não me engano, acho que eram uns 25 mil. Caramba. E eu perdi 17. 70%, 30% de tudo que você tinha. Exatamente. Mas eu morava com a minha mãe, eu ainda estava em fase de aprendizado, eu estava na faculdade, eu tinha um teto, eu tinha comida garantida. Então não foi nada, foi bem um risco, vamos dizer assim, aspas, calculado de que nada ia afetar de forma muito profunda a minha vida. Entendi. E aí, 2008, eu tinha que entregar a declaração. Porque em 2007 você fez tudo que podia. Tinha que declarar tudo. Tinha que declarar tudo, eu tinha que calcular o mercado futuro, eu tinha que separar índice de dólar ali da nota de corretagem. Eu olhei para a nota e falei, tá, tá, beleza. E aqui, o índice, como é que eu vou separar? Como é que eu vou alocar as taxas? Ai, meu Deus, não tô entendendo. E eu trabalhava muito, porque a indústria e comércio e confecção, gente, cada linha, inclusive essa roupa é de lá, eu só uso roupa de lá, até hoje, tem a empresa até hoje. Por isso que você se veste tão bem, né? Quem olha pra contadora tá sempre muito bem alinhada. Sempre com... elegante. De vez em quando, eu dou uma quebra no visual. Aí você fica mais chavosa. De vez em quando, a gente faz um estilo assim. Mas eu visto Delaporte até hoje. Muito bom. E sempre foi uma roupa mais clássica. Hoje tem algumas coisas mais contemporâneas e tudo, mas sempre tem ali um conjunto com terninho. Porque tem que também, né, o meu brand ali, né, a pessoa quando fala, ela escancara toda a roupa, tem que dar uma segurada, né, tem que dar um equilíbrio. E eu pesquisei rapidinho na internet, assim, tá, operei na bolsa, o que eu tenho que fazer? E eu agora, né? mandei pro contador da empresa. Falei, não vou ter tempo de fazer isso. Eu lembro que a gente estava abrindo 2 filiais na época, e a minha irmã que estava cuidando da reforma das filiais, mas quem conciliava todos os recibos era eu, e eu precisava separar por cento de custo, eu não estava conseguindo incluir o cento de custo no sistema, enfim, eu estava num inferno ali, sabe, numa correria muito grande. Eu falei, eu não vou ter tempo de fazer isso, mandei pro contador da empresa. Contador, né, cálculo de bolsa, declaração, ele vai saber fazer, como não vai? É o trabalho dele, né? Deveria saber, né? Deveria Ensina, né? ser. A faculdade. Pois é. Aí que tá o ponto. Faculdade, né? Aí que tá o ponto.
Ele era muito sistemático, correto, cumpria todos os prazos. Isso é muito difícil de contador, cumprir prazo, né? Eles sempre atrasam, né? O cara começou a atrasar, né? A empresa lá, a pessoa que eu tinha o contato lá, o meu touch point lá, começou a atrasar, e aí, um belo dia, fui ligando, um belo dia ele me ligou. Eu não tô achando uma contrapartida, né? O método das partidas dobradas. Não tô achando uma contrapartida aqui de uma operação que você fez. Eu falei, não, peraí, qual que é o código? Aí ele me falou, o ticket lá tinha letra e o número do strike ali. Eu falei, não, isso é uma opção que virou pó. Aí ele perguntou, pode quê? Aí você falou, beleza, tô sendo muito bem assessorada. Pode quê? Aí eu falei, podcast, pode arroz, não sei de pode quê que ele quer, entendeu? E aí eu percebi que ele não sabia fazer. E aí me deu um clique, eu falei, peraí, gente, eu sou formada em contabilidade, eu não aprendi isso na faculdade. Porque cargas d'água eu acho que ele deveria saber. Ele não vai saber fazer. E esse cenário não modificou ao longo dos anos, né? Os cursos de contabilidade até hoje, que eu tenho conhecimento, por favor, se alguém aqui tem alguma informação diferente, me procure alguém, porque eu quero estar atualizado, eu procuro saber sempre, tem muito contador que entra no meu perfil, até hoje não tem nada que explique a parte de tributação de bolsa, mas também um percentual da população pequeno que investe ainda, né? Então, oferta e demanda faz até sentido não ter. E aí eu tive que fazer, mas suei, viu? Suei para poder fazer. Na raça ali pra... Então, eu peguei toda a legislação, depois peguei o perguntão da Receita. Aí eu tinha um amigo advogado, ele foi tentando me ajudar, piorou mais ainda, porque ele estava muito na verbalização e o negócio era número. Não, mas isso aqui abate daqui ou não é? Ele, não, por quê? Daqui, você está falando. Eu falei, não está dando certo. E aí eu achei um programa que era desktop. Você baixava na máquina, você lançava e ele te dava o resultado. E eu já tinha feito a minha planilha, com fórmulas, né? O CI, as condições, tudo bonitinho. E vi que os resultados começaram a bater. O programa era bem ruim, assim, ele travava, às vezes você lançava, a nota sumia, sabe? Mas me deu uma base ali, e então eu estava com a legislação ali tentando entender, o perguntão da Receita, o meu cálculo no Excel, adoro Excel, sou apaixonada com Excel, amo planilha, fórmula, né, Thiago? Excel. Tô aqui com Também. as Excel pessoas é que trabalham barato. comigo sabem como que eu sou com Excel. E tinha esse programa. Eu falei, não, então eu acho que eu entendi. Passado o sufoco, entreguei a declaração, porque o ponto... esqueci de falar uma coisa importante. Por que que eu me preocupei? Porque eu tinha o CNPJ na empresa da minha mãe. A empresa da minha mãe era o nosso ganha-pão. Se o meu CPF, ou melhor, eu tinha o meu CPF no CNPJ, no contrato. Se o meu CPF tivesse problema, toda remessa de tecido era consultada o CPF dos sócios. Então, ou seja, não chegaria tecido, não ia produzir, não ia para a loja para vender, não ia bater meta de venda, eu ia ter que ficar descontando cheque, porque eu era do financeiro, e a empresa gerava um risco enorme ali. Então, eu realmente passei um suor ali, não só porque não chega a ser complexo, mas é tão intrincado, assim, sabe, a legislação e tudo, mas eu acho que essa pressão também de, nossa, eu não posso dar um problema no meu CPF, eu não posso ter um problema no meu CPF. Isso me deixou tensa. E aí, quando eu entreguei a declaração, eu falei, tá, ok, tem um monte de gente que precisa disso. Eu acabei de entender como que faz. Eu criei um método, eu criei um sistema, eu coloquei os agendamentos, eu criei as pastinhas com as notas, e aí eu liguei para a corretora. Falei, olha, vocês têm investidores aí que tem problema com a tributação, que não tem contador, porque o contador não sabe fazer? Temos um monte. Eu falei, pode mandar que eu já tenho uma empresa. Aí no fim de semana eu criei um site, num fim de semana. Criei um site, criei a logo, era IR Invest, quadradinho assim, e aí entrou um monte de cliente. Aí eu comecei a contratar e tal, e aí eu tinha uma call 1 hora por semana com a empresa e fui mantendo a empresa da minha mãe em paralelo. Aí depois eu saí da empresa da minha mãe e hoje eu foco 100% na contadora da Bolsa, contabilidade. Uau. História é longa, 43 anos, né, gente? Uma baita jornada. Mas foi linear essa sua jornada aí? Porque teve esse primeiro contato aí que você criou no fim de semana, a estrutura da empresa e tudo mais, só que, enfim... A estrutura, o site. Só que a gente viu que, putz, olhando para Brasil... Não, em 2008.
Então, 2008, aquela isso quebradeira é- que isso que eu ia foi, a chegar crise nesse que ponto. foi, depois teve crise no Brasil de 14 a 2016, que enfim, deve ter enxugado também muitos CPFs aí da Bolsa, que podem até estar lá, mas enfim, inativaram. Nativo. Como que foi o processo da empresa? Porque ela é muito sensível a isso, né? Sua empresa Sim. acaba sendo sensível a como que tá o mercado. Se o mercado tá pujante, tá crescendo, sua empresa tende a crescer porque mais pessoas estão entrando. Mas se o mercado tiver um revés, talvez no primeiro ano você não sinta tanto, mas depois você sente, né? Eu senti logo no primeiro ano, né? 2008, a gente teve a crise do subprime aí Ó. e teve vários. Eu sei que a crise do subprime, eu tive um cliente que suicidou. Que isso? Tive. Sério? Liguei pra esposa dele e ela falou, e ele tinha uma posição muito alta, só que ele colocou o patrimônio dele inteiro. Nossa. E eu não tinha muitos clientes, assim, eram centenas, poucas centenas ali de clientes, eram bem poucos clientes mesmo. E eu perdi muito cliente ali, porque muita gente parou de operar. Eu ainda tive que fazer o cálculo do prejuízo para colocar na próxima declaração, mas muita gente parou de operar. Mas como a empresa, ela já era remota e online, isso, gente, há 15 anos atrás, eu era quase uma clandestina de fazer um negócio desse, porque eu não tinha sede física. Eu nunca tive sede física, a não ser 2 últimos anos atrás, quando eu cresci muito a equipe. Então, eu sempre amei o trabalho online. Só que não era essa coisa, as pessoas não enxergavam com bons olhos. A pandemia que fez as pessoas ampliarem a consciência. Então as pessoas trabalhavam em casa, então eu conseguia, eu não tinha uma estrutura cara, né? Era o capital intelectual ali, era a folha de pagamento das pessoas, e eram poucas, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 5, aí o mercado caía, eu dispensava 1 hora de call com o meu time, e todas as outras horas do dia dedicado à empresa da minha mãe. Então, vocês ficaram 1 ano trabalhando com auditoria e com favelado. Sim. Eu fiquei 10 anos 10 anos. Nossa. com a contabilidade e com a empresa da minha mãe. 10 anos. Mas assim, eu não conseguia abandonar a contabilidade. Minha irmã às vezes até falava, eu acho que você tá perdendo foco nessa empresa sua aí paralela. Não é possível. A gente tem que focar no negócio da mamãe e tudo. Eu falei, Aline, eu amo isso. Eu acho que era o meu... Sabe essa felicidade que eu tenho de ir em evento financeiro? A tribo, o assunto, o número, tudo de mercado financeiro sempre me encantou. E eu falava, isso aí é o meu oásis, é meu respiro. Sim, um propósito no mercado financeiro, né? E Eu sempre ainda gostei. trazendo essa solução que ninguém tinha, né? É. E aí eu não encerrava o negócio. Não teve. Eu nunca pus dinheiro nele. Outro dia eu bati boca com alguém no LinkedIn. Você estava me contando que bateu boca aí com alguém? Sim, sim. E foi quase isso. Porque teve nosso atual presidente foi falar alguma coisa de que empresário não trabalha. Poxa, fiquei super ofendida. O cara não sabe o joelho. Sim, sou filha de empresária, tive uma vida privilegiada, mas nem por isso eu deixei de ralar muito, de me esforçar muito, de dar o meu sangue e o meu melhor em tudo que eu fizesse. Então, eu sou uma pessoa privilegiada. Independente disso ou não, qualquer empresário. Gente, é muito difícil um empresário que não trabalha muito. A gente não conhece nenhum empresário que não trabalha muito. Na verdade, quem não trabalha são os políticos, né? São os políticos ou os milionários, os globalistas, né? Eu acho que esse pessoal aí também nem sei. Eu acho que eles até trabalham muito com a cabeça para conquistar o mundo, né? É o pink cérebro ali. Eles estão até trabalhando muito. E eu fiquei muito indignada. Eu postei meu LinkedIn, meu Twitter é pequenininho. Eu não peguei o tom da voz do Twitter, porque eu não sou ácida. Eu não consigo ser ácida, eu sou mais maternal, eu sou mais brincalhona. E aí, nesse dia, eu falei, olha, todo mundo é livre para empreender, que todo mundo empreenda um dia para ver esse lado e só então critique. Ponto. Uma coisa bem simples, né? Aí o cara, não, as pessoas não são livres para empreender. Você sabe o que é um assalariado, que pega ônibus, que pega não sei o que. Eu falei, cara, mas ele é livre, ele não está impedido de empreender. E aí eu fiquei lembrando desse tempo que eu tive a empresa 10 anos, em paralelo, vocês com a empresa 1 ano, paralelo com o outro. Então, todo mundo é livre para isso agora. Não, mas quis falar no difícil. Twitter. Lá não é terra de ninguém, né? Não é lugar pra você discutir tranquilamente. Eu tô aprendendo acho que foi um isso aí. Você tá aprendendo? Não tem jeito, você não pode ligar. Se você ligar o que a galera posta ali no Twitter, nossa, acabou. Mas a gente tem que aceitar isso, essa loucura das pessoas, assim... Não, é que tem um ponto que algumas pessoas, elas acreditam que são donas da verdade. Então, qualquer coisa que você vai digitar, vai postar, beleza, ela tem a liberdade dela de discordar, mas não pode dizer que a opinião dela se sobressai sobre a sua visão ali de mundo, porque ela acredita que o que ela tá falando é 100% verdade. O Twitter tá e o cheio Twitter de é um ambiente intelectual, assim. né?
Cheio de gente que acha que sabe do assunto, que tá lá atrás da tela, só que não vai pro game, não corre riscos e querem dar opiniões do que não vivem, né? É isso, é não ir pro game, não correr o risco, né? Então, assim, se você vai opinar sobre ser empresário, se você não foi empresário, a sua opinião, ela é muito rasa. Ela é nula. Ela é praticamente nula. Você tá só de impressões, você não viveu na pele, você não sabe o que é isso. Então, na hora que você perguntou se esse caminho foi linear, é claro que você sabe que não foi linear. Você está perguntando para mim citar, para eu poder falar aí quais foram as dificuldades, Claro, né? As grandes Alice, dificuldades. Claro, Alice. Então, ó, as grandes dificuldades que eu passei foram essa redução e aumento de time muito constante por causa do mercado e porque eu não focava 100% nesse negócio e porque o negócio da minha mãe era muito instável, porque é moda. Então, não é primeira necessidade. Então, coleção de verão vendia muito bem, coleção de inverno vendia mal. A gente estava sempre reajustando. A gente teve 7 lojas, a gente quase quebrou, depois a gente diminuiu para 3. Ali era muito... Ali foi o meu maior desafio. Porque aquele lá era um backup, aquele lá era meu oásis. Apesar das dificuldades, era o meu oásis, era o meu pezinho no mercado financeiro. Uhum. E olha que quando eu decidi dedicar 100% à contabilidade, que é focada só em investidor de bolsa, ainda demorei 2 anos para sair da empresa da minha mãe, porque eu não conseguia ninguém para me substituir. E eu ainda, aí, esses 2 anos, e eu tava com criança pequena, amamentando. Aí, olha a doideira, ó. Ficava na frente do computador, com o menino no peito, amamentando, fazendo call com a empresa de contabilidade, depois fazendo call com a confecção da minha mãe ali, tentando sair da confecção da minha mãe, tentando colocar alguém para me substituir ali. E, claro, mas assim, privilégio, estava amamentando. Quantas mães têm que sair de casa, pegar um ônibus, não conseguem amamentar e tudo. Então, assim, eu reconheço os meus privilégios, mas eu reconheço todos os meus esforços também. E eles foram muitos. Na verdade, nenhum privilégio vai eliminar seus esforços. Esse é o A ponto. gente percebe na sua história que Perfeito. você foi uma mulher resiliente, né? E todas essas dificuldades a gente entende geral na pele, porque, como você falou, eu e o Murilo, a gente ficou 1 ano trabalhando como auditor e tendo o Favelado Investidor ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é fácil. E muita gente fala, vamos empreender, vamos começar amanhã, é muito fácil. Não é. Cara, você tem que tomar essa decisão. A transição para focar 100% no seu negócio é muito arriscada. Você tem que estar decidido mesmo. E como a gente encontrou propósito, a gente foi, você também fez isso depois de 10 anos. Porque a gente sabe que se você encontrou um negócio que você está resolvendo um problema da sociedade e vai ser rentabilizado consequentemente, vale a pena focar, vale a pena se esforçar o máximo possível. Mas ninguém tá vendo o esforço, né? Ninguém tá vendo o bastidor, só o palco. Né? Sim, mas o seu você largou programação, Eu larguei a TI. TI. Larguei a TI, eu trabalhei durante Qual que é a diferença de TI e programação? É que a TI ela é abrangente. TI é tecnologia da informação e dentro da TI você pode trabalhar programando como desenvolvedor, você pode trabalhar na parte de infraestrutura, que lida mais com hardware e afins. Eu acho que é a mesma coisa como o contador, né? Acho que o contador ele pode entender de uma forma ampla, mas ele vai ter que ser específico em alguma coisa, igual médico. É médico, eu tô com um problema aqui no olho. Cara, desculpa, quem vai te tratar é um oftalmo. Eu posso ser um clínico geral que vai te dar uma luz, mas quem vai tratar no detalhe vai ser o médico especialista. Então, eu acho que a gente tem muito, na sociedade, muito generalista e poucos especialistas que fazem bem aquilo que tem que ser feito. Você mesmo falou que levou 2 anos para achar alguém que iria te substituir. Então, talvez que entendesse de números, muitas pessoas tinham, mas que entendesse de números, de confecção e de toda a ciclicidade que esse negócio tem, certamente foi bem mais difícil. Então, acho que a gente não tem de bandeja a vida, né? Talvez as pessoas olharem agora como tá a nossa vida e afins e falar, caramba, né? Foi fácil para essas pessoas. Você olha pro Vinícius aqui, dente arrumado, barba escovada. Cheia, né? barba bonita, bem tratada. Você olha pro Murilão aqui, ó, com quilos a mais, com dente ajustado. Eu lembro do Murilo quando ele tinha somente, sabe qual que é o nome do negócio que segura a camiseta? Suspensório. Cabide. Cabide. Só tinha um cabide, só vinha alguém, sabe? Parece que não tinha ninguém. Era só a... já tá com o rosto mais cheinho. Não, mas você comia só... Lembra o primeiro podcast, primeiro vídeo que fizemos eu, você e o Rodolfo? Sim, lembro. Isso tem o quê? 4 anos atrás? Fundos imobiliários. Foi em 19. 3 para quase 4 Foi em 2019. 2019. E aí, a minha brincadeira, logo que eu abri o vídeo, porque ali eu que era roxo, eu falei, aqui o nosso frango com batata doce e aqui o nosso... Aí ele, McDonald's. Foi isso mesmo. Eu lembro. Verdade. A gente vê de 2019 para cá o quanto nós evoluímos, tanto como pessoal quanto empreendedores e influenciadores, né? E o ponto que você falou
que também me gerou uma indignação de, pô, o presidente falar que empresário não trabalha, não faz nada ou algo do tipo, sendo que quem cria mais emprego no Brasil são os empreendedores, não é o governo, não é o Estado. E quando eu falo empreendedores, não estou falando das maiores instituições, estou falando das pequenas e médias empresas que criam ali um emprego todo santo dia. Né? E aí você falando de Twitter, né, a gente entrou nesse ponto, cara, o Twitter ali é uma rede social que, como o Rodolfo falou, é terra de ninguém. Né? Esses dias, acho que vocês viram lá o post que um moleque foi criticado por estar lendo um livro de finanças dentro de um metrô. E aí eu olhei assim e falei, mano, até que ponto uma pessoa assim fica indignada de outro querer buscar uma evolução na vida dela? Tá ligado? Olha o quanto isso é tóxico, ainda assim, de tirar uma foto e postar na rede social, criticando, no Twitter, como se a pessoa fosse uma pessoa sábia, né? Olha, coitado do moleque lendo um livro sobre educação financeira. Que não vai levar vai cair nada. nessa cilada. Entendeu? Então a gente vê que, infelizmente, uma parte da nossa sociedade, ela olha com maus olhos quem tá querendo buscar melhorar de vida, seja pelo empreendedorismo, seja pelo mercado financeiro. Com certeza, nesse seu crescimento, tanto como influenciadora e empreendedora, você recebeu crítica de vários e vários lados. Até da minha mãe e da minha irmã, gente. Eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei. E assim, elas são pessoas... Eu fui sócia delas por 20 anos. E uma sociedade... Era bonito de ver a nossa relação, porque a gente conseguia lidar ali com as diferenças. E alguma época uma trabalhava mais, outra menos. Isso é uma das coisas que mais pega em sociedade, né? O senso de injustiça. A gente lidava bem. E aí, quando eu gravei meu primeiro vídeo, como elas são de moda... E eu lembro que eu também estava amamentando nessa época. Foi a primeira filha. A segunda... foi ainda da primeira. Não, foi da segunda já. Foi da segunda filha. Quando eu virei influencer, já era a segunda filha. Eu fiquei 4 anos de vaca leiteira, gente. Eu amamentei 2 anos uma filha, depois 2 anos outra filha, né? Então, assim, essa parte de influência da minha história aí, muitas coisas eu lembro, deu com um bebezinho no colo. E então, eu fui maquiar num salão profissional, pra me sentir bonita, pra eu ficar à vontade na câmera. Tanto que eu só destravei como influencer quando eu descobri o filtro da Kylie Jenner, que colocava cílios, colocava boca, limpava a pele. Aí eu destravei, porque eu tava me sentindo linda. E o ser humano é escravo da vaidade, a mulher principalmente. Então, pra gravar os primeiros vídeos, eu marquei um salão, maquiei, coloquei um cíliozinho médio assim, fiz o cabelo e tudo, peguei uma blusa da Delaporte e sentei pra gravar e tudo, e mostrei meu primeiro vídeo pra minha mãe e pra minha irmã. Né, poxa, as minhas companheiras de vida ali, a gente acendeu juntas, né, muita união presente. Ai, Alice, eu não sei se essa sombra, elas falaram alguma coisa, eu não sei se foi do blush, ou da sombra, ou das pausas que eu falei. Então assim, elas foram direto no ponto crítico. São pessoas ruins? Não. E talvez por isso eu cresci com elas também, porque elas eram muito críticas. E quando você tem pessoas críticas do seu lado, que criticam aquilo que tem que ser criticado, desafia, que pode ser melhorado, te desafia. Sim. Então elas me criticaram logo no início ali. Se a gente ficar ouvindo, eu acho que é necessário uma força interior para você ouvir a crítica que é certa, pega, tá, depois eu resolvo isso. Não, peraí, isso aqui eu não posso ouvir. Peraí, isso aqui eu vou melhorar. Não pode se vitimizar muito com as críticas também, não. Deixa vir, deixa arder, deixa vir, não tem problema. Você que tem que saber dividir em caixinhas na sua cabeça. Então eu poderia falar assim, e aí minha mãe e minha irmã me criticar. Não, guardei as críticas, melhorei a maquiagem depois. O tempo de fala, a desenvoltura de fala, é o tempo. É a prática. Todo mundo aqui sabe, né? A gente não começa falando, a gente começa não é? Tudo muitos pausado. vícios de linguagens e afins, e aí depois que a gente vai melhorando, né? Eu acho que até 2 anos e meio depois que eu comecei a gravar, eu assistia todos os meus vídeos, lives, do início ao final, vendo os meus cacuetes. Vendo as falas, as pausas, aqui eu tive uma pausa. Aqui eu errei uma concordância de plural. Até hoje eu erro muito concordância de plural. Só até estudando português. Eu voltei a estudar português agora pra mim. Não pode, gente, a nossa língua, né? Então, eu acho que essa questão da crítica, ela faz parte. A gente é que tem que ser resiliente com ela. Tem que ouvir crítica, vai ter crítica mesmo, é assim que acontece mesmo. Separa na caixinha, isso aqui eu vou resolver agora, isso aqui eu não vou, isso aqui eu vou descartar. Eu acho que você só vai criticar mesmo algo, você só vai ponderar e destinar parte do seu tempo para aquilo se você de fato gosta. Então a sua família gostava de você e por isso que teve as críticas, mas acho que tem formas e formas de fazer, né? Formas, tem crítica que você vai machucar a pessoa do outro lado. Mas aqui, se a pessoa machucou, o problema dela, ela que é fraca, entendeu? Eu acho que a gente não pode ser muito mimizenta. Então, deixa o pau quebrar, mas aí é que você é muito evoluída, Alice. Eu sou muito evoluída. Muito evoluída. Eu concordo com você, Alice. Não, eu sou faz atleta. sentido.
Eu sou Faz atleta sentido. a vida inteira, entende? Mas são Eu não poucas tenho pessoas que medo estão da preparadas porrada. para isso. Esse é o ponto. Talvez esse seja o grande problema da sociedade hoje. Falta competitividade. Falta desafio. carcaça. A galera tá muito frouxa. Você fala qualquer coisa, mas falou assim comigo. Mas falou assim. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. A gente é muito mais forte do que isso. Então, assim, eu entendo que na hora que você fala, não é que eu tô evoluída. Eu tenho uma personalidade aguerrida. Eu sou aguerrida. Então, pra me deixar amoada, assim, sabe? De tirar a energia e tudo, mas tem que ser muito. Tem que ser muito. E outra, virei mãe. Você acha que antes de ser mãe eu era assim? Metade. Não que eu não era, mas eu não... Então, assim, eu acho que a vida... Por isso que eu disse evoluída. Você a foi se vida vai desenvolvendo. trazendo isso pra gente. Mas eu acho que eu tento construir nas minhas filhas sair desse discurso de mimimi. Fulano falou assim comigo. Beleza, não é pra você se sentir assim. Não vou ficar falando, mas o fulano não podia ter falado assim. Não, você não vai, não se sinta assim. Você não é assim, então não se sinta assim. Não vou lá na escola reclamar, não vou... Tem mais coisa pra fazer, entendeu? Eu quero focar energia em fortalecer e não em ficar achando pequenos pedaços pra consertar no mundo. Entendeu? Conserte você. Não, e esse é o pensamento correto, né? Até pela sua criação, tanto ligado ao esporte, como você falou que estudava numa escola mais longe, tinha pessoas com condições melhores lá, com certeza tinha alguma discrepância em relação às amizades, às condições que eles tinham, e você não vai ficar choramingando, não vai resolver. No nosso caso foi a mesma coisa. Eu acredito que hoje as pessoas têm que praticar até um pouco de estoicismo, né? Se é verdade, se realmente você é um merda, beleza, aceite. Se você não é, você não precisa se... Poucas palavras, né? Se você Marco? não é, Poucas palavras, se você não é, né? você não precisa... Porque se vitimizar, Marco Aurélio diz que, é, Piqueteto, não é? Você Aceita, sabe um mano. conceito que eu vi outro dia de um educador de família? A mãe chegou e falou assim, meu filho tá com a autoestima baixa. Aí ele fez uma pausa, essas pausas são as melhores, né? Ele fez uma pausa, olhou assim pra ela e falou assim, mas o que ele tem para ser estimado? O menino era gordo, o menino jogava videogame o dia inteiro, o menino não fazia nenhum esporte, o menino só tirava nota ruim, o menino não tinha nada para ser estimado, para ele se autoestimar. Então é a gente que tem que ir buscando a autoestima, de se desenvolver, é a gente, sabe? Acho que é tampar um pouco os olhos e os ouvidos para fora e focar dentro de você para se fortalecer. Mas fulano errou, fulano falou mal isso, fulano falou... Por que eu me relaciono bem com... que eu sinto, né? Eu sinto que eu me relaciono bem, eu fico feliz em evento financeiro e vai ter de tudo quanto é tipo de gente lá. Porque eu vou pegar o melhor daqui, o melhor daqui, o melhor daqui, o pior. Eu faço assim, nem me afeta. Não vai me afetar, não vou deixar me afetar. E aí eu fui criando um mindset de que isso virou automático. Claro que eu acho que na adolescência a gente é mais inseguro, né? Depois você vai criando esse mindset. O tempo ele traz experiência, né? Por Traz. isso você traz aí os 43 anos e, poxa, muito bem vividos e que possa viver o tempo dobro, o bem triplo vivido. disso, Né? Porque hoje a gente tem adolescências prolongadas aí. A gente tem pessoas de 30 anos que ainda estão morando com pai e mãe. Acho um não absurdo, cresceu, gente. né? Desculpa. Acho um absurdo. Tem muito tempo perdido, né? Hoje, então hoje tem senhores de cabelo vestindo igual um moleque, com filho ali. Você é meu amigão. Não, você não é meu amigão, você é meu filho. Você vai me obedecer, entendeu? Tem que amadurecer, né? Amadurecer. Então, eu acho que os anos junto com o bem vivido ali no meio. Acho que tem que ter esse casamento. Eu acho que o ponto evolução é muito importante, né? Ontem mesmo eu tava fazendo uns stories pra galera, porque ontem era domingo, né? Enfim, o episódio que é gravado às segundas e eles vão pro ar pra você sempre no próximo domingo, mas enfim, ontem era domingo e eu tava no meu escritório fica na minha casa, mas enfim, tava lá, tava preparando algumas aulas, alguns conteúdos que eu iria postar e afins, e eu até trouxe isso pra galera, né? Tipo, eles me veem ali no Stories, indo no restaurante, indo almoçar, indo pra algum lugar, indo encontrar amigos, mas também no fim de semana eu gosto de separar um tempo pro meu negócio pra conseguir me desenvolver e pra mim também, ler alguma coisa. Ontem eu li mais um capítulo do Psicologia Financeira, que eu tô lendo ele de novo. Então, quantos brasileiros fazem isso, né, e buscam essa evolução? Eu quero ser o tipo de pessoa que a pessoa ela olha pra mim e fala, caramba, a última vez que encontrei o Rodolfo ele tava diferente porque agora ele conseguiu evoluir. E eu tenho que ser meu próprio benchmark, meu próprio índice de referência. Isso. Eu quero estar melhor. Perfeito. Você me viu, por exemplo, e falou, caramba, o Rodolfo tá mais forte. Beleza, eu tô trabalhando mesmo pra ficar mais forte. Eu não quero só estar mais forte, eu quero estar com o intelecto melhor, eu quero estar com a saúde financeira maior também, mais patrimônio,
para olhar por várias coisas. Então, acho que essa questão da evolução é importante. O empresário ele olha muito para isso, né? Então, quem fala que o empresário não tem valor para a sociedade, algo desse sentido, fala desculpa, porque a gente tem que se reinventar a cada dia e a gente está buscando evolução e não à toa a gente está aqui e olha para 4 anos atrás, na primeira vez que a gente gravou, você fala, caraca. E foi o meu convite. 4 anos atrás. Catei vocês no corredor, falei, vamos gravar comigo, vamos gravar comigo. Foi no evento, né? Foi. Você tava nesse no meio do evento. evento, a gente subiu, né? Foi, Vinícius. Agora que eu tô lembrando, você tava atrás da câmera, porque você fica mais no bastidores, eu não lembro. É verdade. Agora eu tô só fazendo uma reflexão aqui. Esse rapaz que tava lendo no ônibus, né? E o outro bateu a foto. Por que o outro não tava com o livro na mão e tava com o celular pra bater a foto? Não. Aonde que ele tá focando? O pior é a continuação. Isso começou no Twitter, né? O moleque postando. E aí depois o mesmo moleque tirou a foto do outro moleque que tava lendo. Aí ele foi e recomendou que o moleque fosse ler Marx. Eu falo, mano. O exato oposto. Exato leia oposto, Marx tá para ligado? você não trabalhar e achar que o Isso. Estado vai te sustentar. Aí a discussão foi muito engraçada, porque, tipo, o cara que tirou a foto falou assim, vamos tirar os jovens dessa ilusão, né? Ele falou, é nosso dever remover essa ilusão desses jovens. Né? Isso. O mundo tá perdido, tá perdido porque o cara quer evoluir. Entendeu? E aí a continuação, aí o mesmo cara foi e indicou Marx. Aí um cara respondeu assim, pô, mas você tá indicando o cara que morreu sendo sustentado pela mulher? Aí é complicado, né, amigão? Tá ligado? Então, tipo... Isso é um dos pontos só, isso, né? um dos pontos. Então, menor, porque o ponto inicial era um cara que não agregou valor na vida de ninguém, querendo que o outro que tava buscando uma evolução, mesmo que ali seja individual, mas que isso vai ter um reflexo, pelo menos dentro da família daquele moleque, queria ser impedido, tá ligado? Então, tipo, a gente vê que, infelizmente, grande parte da nossa sociedade, especialmente, assim, os mais jovens, vamos dizer, tem um pensamento meio de, isso não é pra mim, é o que você falou da baixa, né, autoestima ou algo do tipo. Então, tipo, mano, se você não tá feliz com a sua vida, seja em relação a peso, seja em relação à vida financeira, seja de relacionamento, família e por aí vai, cara, para de ficar o dia todo assistindo TV, Big Brother, acreditando que aquilo vai mudar a sua vida, vai fazer algo que realmente vai causar uma transformação e tenha consciência que isso não vai ser da noite pro dia. Que aí tá um ponto que muitas pessoas falam, tá bom, vou emagrecer. Aí o cara vai um dia na academia, vai 2, 3, desiste porque ainda olha no espelho e não mudou nada. Mas aí não tá respeitando a questão do processo, da jornada. É a mesma coisa uma pessoa que quer começar uma empresa. Ela vai lá, beleza, tô aqui, abrir um site, um Instagram, algo do tipo, vou vender meu serviço, meu produto. Primeiro não. Você quer comprar aqui meu produto? Não. Terceiro não. Falta resiliência, é muito difícil pra mim, então não quero mais. Né? E aí volta naquele estado de vítima, querendo culpar a sociedade como um todo. Né? E o que me deixa puto de alguma maneira, aí olha, por exemplo, o favelado investidor. A exceção. Olha, pode até ser uma exceção, mas a ponto de que a exceção fez coisas que a maioria não fez. Então eu sou exceção até nisso também. A sorte te encontrou trabalhando, né? Não te encontrou... Exatamente. Eu fui exceção até no momento de estudar, até no momento de trabalhar. Então, enquanto a maioria tava indo lá pra um baile, ficava usando droga, final de semana eu tava estudando e lendo aquele livro do moleque do metrô, inclusive. Você é uma exceção Sim. não porque você é um exemplo impossível, mas é porque teve práticas que as pessoas não fizeram. Isso. As pessoas têm que entender que a autorresponsabilidade é necessária para a evolução. Por enquanto, essa galera continuar colocando a culpa no outro, se vitimizando, não vai resolver. E a gente sempre foca em ajudar quem quer ser ajudado, né? Quem não quer ajuda, que seja expelido mesmo. E às vezes a gente quer ajudar, a gente acha que a pessoa quer ser ajudada, mas às vezes ela não quer mesmo, né? Na hora que você vai ver mesmo, na hora que você dá a oportunidade, às vezes ela não quer. Não, e isso eu vi de perto, com 4 pessoas que cresceram comigo. No Favelado Investidor aqui mesmo, eu cheguei a contratar em dados momentos. Mano, comprei curso, comprei celular, comprei computador. Falei, mano, eu sei que os 2, 3 meses aqui vai ser custo, vai ser despesa no ponto de vista da empresa. Mas eu tô investindo no moleque. Uhum. A ponto de ele ter ali um encaminhamento aqui dentro da empresa e agregar valor no longo prazo e quem sabe futuramente até virar um sócio nosso. Só que as 4 pessoas chegam e falam, puta, mano, isso não é pra mim, só aquilo. Né? Então, tipo, a pessoa prefere voltar ao estado que já era ruim antes do que passar por um momento que vai ser difícil mesmo, né, de mudança de hábito, vai ter essa questão da resiliência e por aí vai, só que
lá no futuro vai ser recompensado, né? Recentemente, eu vou falar isso pela terceira vez, já falei em alguns podcasts que eu fui, mas uma coisa que me deixou muito puto recentemente foi, a gente tava fazendo um novo projeto aqui dentro, né? E chegou um moleque conhecido, né? Pra estar dentro desse projeto, então era eu, o Vinícius e ele. E assim, aí chega numa sexta-feira, né? A gente fez uma reunião falando, pô, a gente vai ter que fazer pesquisa de campo daqui, dali, e a partir disso escolher alguns produtos e ir pra cima. Tá, e na hora de fazer isso, aí era sexta-feira, 8 horas da noite, o moleque fala, tá, coloca a mochila nas costas, tô indo embora. Falei, não, mas é pra fazer agora, mano. Na segunda-feira já tá rodando. Né? Se um projeto é pra fazer milhões de reais, tem que começar o quanto antes. Ele, não, pô, é sexta-feira, né? 8 horas da noite. É dia de rolê, ficar no Netflix, isso, aquilo. Eu falei, não, demorou. Aí segunda-feira eu falei, já nem aparece mais aqui. Não é o tipo de pessoa que eu quero do meu lado. No final a gente Tá sempre ligado? vai trazer pro nosso ambiente, principalmente aqui no Favelado, a gente criou uma cultura de crescimento, pessoas engajadas com a causa e pessoas comprometidas. Então, quem não é comprometido, quem tem medo de trabalhar, quem não quer estudar, quem não quer passar pela dor do crescimento que ela é necessário, essa pessoa vai ser expelida. Esse exemplo do Murilo foi um projeto que a gente estava criando, beleza. O cara não foi compatível, a gente conversou e falou, ó, infelizmente você não vai Mas continuar dá uma daqui. frustração, não dá? Dá, porque você quis Dá. ajudar. É frustrante, Dá. Você eu depositou sei. tempo, você comprou curso para a pessoa, você deu acesso, É. aí a pessoa vai lá e desiste. Então, no final, hoje, a gente inclusive não contrata mais amigos. É uma lei aqui da empresa que eu coloquei, não contratar mais conhecidos, contratar pessoas que realmente É são porque de você fato. perde o funcionário e o amigo. Sim. 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 Melhor manter o amigo, Sim. né? E aí você E deixa não, para pessoas que realmente estão preparadas para isso. Aí você vai falar, pô, isso está sendo muito duro, tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade a quem quer abraçar a oportunidade. Quem não quer, vai para outro lugar mesmo. Tá tudo bem. Depois vai tomar cerveja lá na rua, sei lá. Enfim, eu acho que as pessoas estão muito vitimistas, não sabem ouvir não. E quando aparecem responsabilidades, elas fogem. Então, acho que cada um tá aqui hoje, depois desses 4 anos que a gente se conheceu, maior, evoluído, porque a gente teve compromisso e responsabilidade. E a tendência é cada ano crescer. A gente estava até brincando, pô, o governo mudou, vai mudar muita coisa, vai ter que se manejar algumas coisas, mas mesmo assim eu acredito que vamos continuar crescendo. Porque o trabalho bom, bem feito, ele vai evoluir sempre, né? Sabe uma coisa que eu fico me perguntando? Tá, se a gente for pegar a maioria das pessoas, a gente vai perceber que a resiliência tá baixa. Sim. Que qualquer coisa é mimimi, de qualquer coisa é vitimismo. Aonde que na nossa cultura, na nossa sociedade, foi se instalando isso? Porque parece que tá um vírus desses mimimis, né? E assim, eu não vou conseguir responder essa pergunta, talvez a Renata Barreto consiga historicamente ali, trazendo alguma coisa, né? Mas assim, o que eu tô tentando fazer é a minha parte. Então, por exemplo, as minhas filhas, a gente faz um trabalhinho de memorização, de poesias, de poemas, porque a memorização ajuda a exercitar Legal. o cérebro e tudo. Então, eu vou recitar pra você um poema da minha filha agora, eu posso? Pode. Claro. Claro. Gente, é muito pequenininho, não é da minha filha, é um livrinho que eu comprei. E no finalzinho, pra poder fechar essa parte aqui que a gente tá falando, elas já estão recitando e está memorizado. Que é, quem se queixa do que tem, mas se recusa a mudar, é bem merecidamente que não sai do seu lugar. Perfeito. E é uma Simples. grande lição. Uma tem 5 e uma tem 7. Aquilo vai ficar ecoando na cabeça delas, Uhum. de alguma forma, porque está memorizado já, para que em alguns momentos elas consigam falar, opa, eu estou sendo a pessoa que se queixa do que tem, mas não estou fazendo nada para mudar. Então eu acho que assim, da nossa sociedade atual, eu não sei o que a gente pode fazer, mas quem for pai, quem for mãe, o dia que você, Não, recém-casado, complicado. Muito complicado. recém-casadíssimo aqui, o outro namorado já virou noivo? Não. Não, Tá ainda enrolado. não, tá estudando, gente, tá Tá no estudando. processo, tem que Tá no respeitar o processo, tem que estudar bem ali, Lógico. né? Eu acho que a gente tem que tentar fazer diferente com os nossos filhos. Mas pra- é que pra mim o que mudou, né, na sociedade como um todo? As pessoas no passado, quando elas tinham um emprego, elas iriam fazer carreira em algum lugar e teriam aquele trabalho por um longo período de tempo. As pessoas, quando tinham um tipo de relacionamento, teriam aquele relacionamento também por um período de tempo maior. Hoje você já vê as pessoas
pensando que as pessoas são muito coisas e podem substituir a qualquer momento. Então, se o trabalho não tá legal, eu troco de trabalho, aí eu troco de trabalho de novo, eu troco de trabalho. Sabe o LinkedIn, às vezes, tem a pessoa lá que ela não dura 6 meses em uma empresa. Ela vai pulando. Aí você vê as pessoas em relacionamentos também. Caramba, cada vez que eu encontro a pessoa, ela tá com uma pessoa diferente, né? Eu nem chamo mais pelo nome. Eu falo, e aí, flor? E aí, querida? Porque não dá, né? Cada hora que você vê, ela tá com uma pessoa diferente. Então, acho que as pessoas hoje, elas não querem passar pelo processo e não querem ser persistentes naquilo. Ou mesmo na academia. Putz, quão difícil é você ter um corpo diferenciado? E leva tempo. As pessoas falam, com bomba é mais fácil. Toma bomba e chega no tamanho. Não consegue, porque tem que ter disciplina, não é só bomba ou outra coisa. Não é só aplicar, né? Não é. Se fosse, já tava gigolesco, né? E não é o caso. Não apliquei Não é o caso. Não é o caso. Mas assim, as pessoas acho que elas perderam um pouco desse fator. Elas não querem ser disciplinadas nas coisas e tudo. Elas acham que elas podem trocar, tudo é descartável. E aí eu acho que por isso que a gente tá na sociedade da forma que tá. E talvez, né, até quando a gente fala de investimentos, por isso que poucas pessoas conseguem ter sucesso hoje nos investimentos, porque a cada momento elas querem mudar a estratégia. Paciência. É isso, não, agora é momento de renda fixa, não, agora é momento de renda variável, agora é momento de investir em criptomoeda e esquecer, B3 morreu. Tipo, se você cair nessas falácias, você vai muito mal. E não à toa que a gente tem parceiros aqui pro podcast, né? Um dos parceiros é a própria Leak, né? Que tá explicando pra Alice que ela não conhecia, que é uma empresa que trabalha com a parte de blockchain, de tecnologia, para que as pessoas possam ali investir em recebíveis de renda fixa a partir de R$25, de forma auditada pela própria blockchain, de números recebíveis ali que você tem prazos de 3 a 6 meses, por exemplo. Então, para quem curte receber uma grana mais rápida, até por conta da instabilidade que a gente tem eventualmente aqui no Brasil, é uma possibilidade, dá para comprar cripto por lá também. E quem está assistindo aqui esse episódio, abrir conta lá até amanhã, R$29,59, consegue R$25 para começar a investir. Abrir conta até amanhã, abrir conta até amanhã às 23h59. No link que está aqui na descrição, você conseguirá toda essa condição para conhecer a Leak, para comprar o seu primeiro token de recebível e fazer parte disso tudo. E também temos outro patrocinador, né, Vinícius, para ajudar as pessoas nesse processo. Sim, né? Inclusive cai muito em linha com o que a gente está falando agora, né? A Faz Capital patrocina o podcast Papo de Investidor e eles estão aqui para te ajudar a planejar o seu futuro no presente. Então, se você quer uma ajuda com seus investimentos, quer uma ajuda especializada mesmo para definir sua carteira, propósito, objetivos e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, clica no link da descrição que a Faz vai te ajudar. E realmente a gente vai falar de sociedade, a gente percebe que hoje a gente tem pessoas que estão mais focadas em destruir do que construir. E por isso que as pessoas têm essa repulsa de longo prazo, né? Então sempre vai trocar, é autodestrutivo, eu vou criar algo novo, vou mudar. E essa falta de compromisso com o longo prazo faz com que as pessoas sejam desse jeito, mais rasas, mais vitimistas, trocam de relacionamentos, trocam de ativos toda hora, sempre achando uma guinada do dia pra noite. Relacionamento e ativos, né? Normalmente quem troca muito de ativos pode olhar a vida amorosa. Não sei, gente, não sei. Eu tô tentando imaginar. Será? Não, mas isso, vamos fazer uma pesquisa de campo, né? Não, mas... Quem fica trocando muito de ativos, vamos dar uma olhada no relacionamento das pessoas. Porque é psicologia financeira, é psicologia. Mas até mesmo, né, como empresário e tal, às vezes para alguns negócios as pessoas do meu lado, saber que eu sou casado, eles gostam disso porque se você mostra que é casado, mostra que você tem comprometimento com uma outra pessoa e você tem nesse comprometimento, você vai honrar com aquilo que tá no contrato, porque hoje o contrato para muitas pessoas é só um papel. E aí assina o contrato, recebe a grana e não faz nada que tem que ser feito. Mas você sabe que eu e meu marido, a gente não é casado? A gente é casado, mas a gente não é casado. Como é o assim? Seguinte. No papel, não. Exato. Mas a união estável já é. Então, exato. Já tem união mas estável, assim, já. eu acho que chegou no momento ali do casamento que eu tinha a cabeça de divórcio, minha mãe divorciada, minhas tias todas divorciadas. Na hora que eles me cresceram, não der certo, não deu. E ele olhava, às vezes eu falava isso em voz alta, ele olhava. E aquele olhar dele me constrangia, sabe? Ele olhava. Aí um belo dia eu falei assim, nós vamos morrer junto, tá? Agora eu entendi o que é casamento. Aí a gente, pode ser que algum dia, aí, mas acho que tem a questão também legal de união estável, aí teve um imóvel que ele quis comprar, que ele é corretor de imóvel, deu problema porque estava na união, se fosse outro contrato e tal, não sei o quê. Mas eu acho que na igreja a gente deve casar. Pô, legal. Tem 10 anos que eu tô com ele. No beach tênis há 9 anos atrás. Era
atleta, gente. Eu não tô falando com vocês. Eu fui pro Rio jogar um torneio de tênis. E aí tinha um torneio de beach tênis na praia. Como o torneio de tênis ia demorar alguns dias, eu fui para esse torneio de beach tênis. E lá no Rio, mineira é assim, princesa. É uma coisa maravilhosa, assim, porque eu acho que as mulheres lá, elas são bonitas de corpo, mas elas têm um E a mineirada não, eu e aí, minhas amigas, né, a gente todo mundo solteiro, então a gente tava na pista, né? Tava on, como diz a deputada lá, tava on. Tava on. Então a gente foi, tinha uma festa depois do torneio, Oscar do beach tênis, o Vini Fonte tava lá, que hoje é o jogador número 1 do Brasil e tal. Beach tênis era isso aqui, gente, no Brasil, isso aqui. Aí eu conheci ele lá. Conheci ele nesse torneio de beach. Ele me viu no torneio, mas Ele foi te na abordou, festa. então? Ele me abordou ali, trocamos. Não, eu não fiquei com ele. Atitude, né? A gente trocou o WhatsApp e aí eu voltei pra BH. Ele estava morando no Rio, a gente foi conversando no WhatsApp um tempão. E aí quando eu fui pro Rio, eu falei, tá, e aí? Putz, esse cara vai me beijar, e se ele beijar mal, né? Eu já tava no WhatsApp, preocupadíssima. Gente, não dá. Você ficar com alguém que beija mal, desculpa, eu sei que é um podcast de finanças, mas isso é uma das coisas que acontece. Aí eu combinei um sinal com um amigo meu que foi comigo, assim, eu falei, então ele vai chegar, provavelmente ele vai me beijar, então eu vou pôr a mão pra trás. Se for assim, quer dizer que tá tudo bem. Se não, você me chama, fala que a gente tem que ir pro hotel e tal, não sei o quê. E aí eu nem lembrei de fazer a mão. Não, né? Nem lembrei. Assim eu conheci meu marido. Muito bom, muito bom. E Alice, indo aqui pro nosso papo de investidor mesmo, né? Eu queria entender um pouquinho de você como investidora. Então você falou aí um pouquinho de 2008 e afins, né? 2007, 2008, aquela loucura de fazer opções, termo e afins. Certamente você deve ter aprendido muito por experiência própria de estar no mercado, mas também até mesmo de fazer todo esse processo das pessoas, você deve ter visto que os investidores fazem que dão certo, e você fazendo ali ano a ano consegue ver o patrimônio progredindo, ou que eles eventualmente fazem de errado e você às vezes tomou isso como lição. E aí como que a Alice hoje investe? Tá tudo aqui no Brasil, pensa lá no exterior, aqui no Brasil está aproveitando renda fixa nesse momento ou não, gosta de renda variável, gosta de fundos imobiliários, como que é a Alice como investidora? Acho que é muito legal mostrar isso, esse outro lado, né, para as pessoas. Sim, eu estou extremamente diversificada, eu sempre fui muito diversificada no seguinte sentido, eu sempre tive investimento lá fora, então não era direto na bolsa, era através de uma trust, e sempre assim, esse sempre aí foi errado, desculpa gente, Não, fica tem à 10 vontade. anos, né, que eu tenho esse trust por questões de sucessão, por causa das filhas, do marido e tudo. Na Bolsa Brasileira desde 2007, tomei uma trauletada de Petro. Nossa, peguei uma queda da Petro ali, foi um negócio, mas também ganhei muito com Prio, com Sinqia, né, e são ações isentas, então, putz, ali deu um gordurão pra mim. E eu não movimento quase nada, eu aporto. Eu vou aportando. Recebe dividendo. Exato. Não, todo dividendo é aportado. Compra de novo. Isso é fato. Aí o mês que eu não tenho que ir para fazer o aporte na Trust, que é trimestral, eu aporto um pouquinho na bolsa, bem tranquila, mas todo mês. Então, às vezes varia o valor, mas eu tô todo mês aportando e balanceando a carteira ali. Então, eu lembro que antes de eu abrir uma conta direto na corretora lá fora, eu comprei um pouquinho de VVB11, aí depois eu abri a conta lá fora, aí eu tenho alguns ativos lá. Esses ativos meus lá fora, quem olha para mim é até o Rafa, que é do meu setor de investimento exterior da contabilidade, porque ele acompanha muito o mercado lá fora, então ele mesmo fez uma carteira para mim lá, eu confio nele. Então, assim, não acompanho muitas notícias de mercado, né? A minha vida é a minha empresa e a minha família. Então, eu não vivo o mercado como vocês vivem, né? Eu sou do mercado financeiro, mas eu não... Igual você estava vendo cotação, eu falei, você tá movimentando? Ele, não, tô vendo cotação, nossa. Porque para mim isso é diferente, né? Então, eu não vivo o mercado como vocês vivem, mas eu sou uma investidora consistente, pouquinho em pouquinho. Todo mês um pouco e diversificando bastante. E agora a intenção é um pouquinho mais lá para fora, por questões de insegurança mesmo. Não sei até que ponto é só alarde, até que ponto que... Mas não precisa pagar para ver, né? Não vou pagar para ver. Acho que eu não vou perder nada se eu direcionar um pouquinho mais para fora, né? Porque quando a gente fala de mercado exterior, é a maior bolsa de valores do mundo. Atualmente a moeda mais forte também. Então, se a gente comparar justamente essa variação do dólar perante o real, mesmo que a gente está olhando, às vezes bate lá 5,14, 5,13.
Pô, mas é R$5 ainda. Coisas que antes a gente achava meio que impossível, um dia chegar a R$5. A gente não pode ter o mesmo pensamento de que, pô, será que é impossível chegar a 7? Será que é impossível chegar a 8? Então acho que cabe a gente focar naquilo que a gente consegue controlar. Por exemplo, a própria diversificação que você falou. E quando você tem esse olhar sobre investimentos, tem algum objetivo, seja material ou até mesmo de patrimônio, que o mercado financeiro, você investindo todo mês ali, te ajudou a alcançar? Ou ainda está muito próximo? Como que você Gente, vê eu em relação a nunca isso? contei com o mercado financeiro para nada na minha vida. Ele sempre foi aquele estalo que me deu lá no início. Opa, o meu dinheiro pode fazer dinheiro, mas o meu foco sempre foi Ele é algo o acessório. meu trabalho fazer o meu dinheiro e esse dinheiro ele fazer dinheiro. Então sempre foi algo acessório. Nunca foi algo que eu foquei absurdamente, até porque eu tenho certeza que é o trabalho que traz dinheiro. Para esse dinheiro a gente então fazer dinheiro. Então eu nunca foquei as minhas metas ali. E como eu sempre fui muito controlada financeiramente, mas muito mesmo, com 25 anos, eu tive essa trauletada de 17, eu tinha 25, eu parcelei um apartamento da MRV, eu acho, Habitat, não sei, lá no Buritis, eu paguei durante 8 anos, mas eu suei para pagar, era na planta, então na planta você pagava muito mais barato. Então eu lembro que com menos de 30 eu já tinha meu primeiro apartamento do meu salário, porque minha mãe cortou a verba. Minha mãe absolutamente do meu salário. Então, eu sempre fui muito controlada financeiramente. Depois que eu tive filhos, eu soltei um pouco mais. Então, hoje eu moro numa casa bem confortável, tenho um quintal, as meninas brincam. É diferente, Porque sabe? não é só pra você. Não é só pra mim. Esse é o ponto, entendeu? Num bairro que é um pouco mais caro, mas que é silencioso. Então, as meninas têm silêncio, elas escutam passarinho, tem uma pracinha do lado. E eu estou morando em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo, mas eu não perdi a qualidade de vida de Belo Horizonte. Então, hoje, eu me dou ao luxo de ter alguns excessos, porque uma outra casa talvez atenderia, mas eu acho que o meu ponto crucial, assim, para nunca me perder... A minha irmã ganhava o mesmo tanto que eu, e ela sempre estava endividada. Para você ver que a mentalidade... Ela trabalhava, como éramos sócias, tínhamos a mesma retirada. Eu e minha irmã, não minha mãe, né? Minha mãe era fundadora, ela tinha outra retirada. Tínhamos a mesma retirada ali, um fixo, mais uma retirada. Mas assim, não era nada muito grande, não. Tanto que meu primeiro carro quem me deu foi minha mãe. Eu não consegui pagar porque eu estava pagando um apartamento. Olha como é que eu sou privilegiada, né? Eu lembro que na faculdade, um monte de gente pegava ônibus. Chegava em casa meia-noite. Acordava 5 horas da manhã para ir pro trabalho. Trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade à noite, pegava ônibus. E na hora que eu pensava em reclamar da minha mãe não ter bancado minha faculdade, eu olhava para essas pessoas e falava, peraí. Tô reclamando de barriga cheia. Então, assim, não era nada muito grande ali o salário, mas eu sempre fui muito controlada. E minha irmã, não, ela sempre gostou muito de roupa de marca, porque ela que é da moda, sabe? Eu era ela é da moda, ela é loura, ela é da moda, né? É a pessoa que organiza livros por cores, entende o que eu estou falando, né? E ela ganhava sempre o mesmo tanto que eu, mas ela tava sempre endividada. Tava sempre pedindo dinheiro pra minha mãe. Sempre o cartão dela dava uma estourada. Aí eu fui mostrar pra ela os juros do cartão. Eu lembro que eu mostrei pra ela os juros do cartão. Isso nem tinha educação financeira na época, mas é matemática, gente. 1 mais 1 são 2, o negócio era pra ser 100, tá 150. Por quê? Você tá jogando 50 fora. E teve uma vez com meu marido, deixa eu contar essa história pra você. Não me lembro. Mas vamos lá que a galera não sabe, né? Não sabe, eu sei, né? eles não sabem. O meu marido, ele financeiramente também, ele é assim, era completamente voado até casar comigo, né? Então, ele não tinha essa cultura financeira de ser bem controlado. Então, os gastos eram todos desproporcionais. Às vezes, uma coisa muito cara para uma coisa de um valor que é pequeno. Peraí, isso tem muito valor para você? Eu perguntava. Ele, não. Eu falei, então por que você vai gastar tanto? Se tem muito valor, ok. E aí, um belo dia, ele deixou a conta... Ele sempre deixava a conta no negativo. 1 dia, 2, R$10 no mês, R$20 no mês. Eu falava, pô, Rodrigo, porque na hora que a gente vira uma família, não adianta, gente. Uma família, para o negócio funcionar, é tudo junto misturado. Sim, senão não funciona. Ainda mais na hora que você tem menino. Eu fui num evento em Belo Horizonte de Nadal que eu paguei um absurdo pra poder jogar com o Nadal. Peguei uma foto com o Rafael Nadal. Caramba. Peguei uma foto com o Rafael Nadal e tudo. Sentei com ele. Falei, amor, eu quero ir e tal. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Ou seja, o dinheiro é nosso. É a gente juntos. Não é eu falar, vou, entendeu? Acabou. Você não tem mais liberdade. Sua liberdade é você viver para a sua família. E aí, isso já tem uns 7 anos, tá? E aí ele...
Mais uma vez, ele pediu pra fazer a transferência. Ele, mas não era ontem que tinha que pagar? Ele, faz a transferência desse valor que eu tenho que pagar, porque é ele que paga as contas todas. Então eu transfiro parte tá no saldo dele, mas é uma mistureba. Falei, mas não era ontem? Não, mas é porque eu só olhei hoje. Falei, mas então você pagou limite, de novo, do cheque especial. Ele Falei, quanto? Ele, R$10. Eu, Peguei R$10, falei, olha aqui. Rasguei ele. Você rasgou R$10? Eu falei, isso que você faz todo mês? Nunca mais ele ficou no limite. Nunca mais, porque ele precisou ver de forma física ali. Então, de fato, eu sempre, naturalmente, eu tive muito controle. Talvez a matemática, talvez porque eu era boa de matemática, para mim 1 mais 1 são 2, não pode ser 3, não pode ter os juros para 2 mais 1 de juros, tá errado. Esses juros aí, não me pertence. Isso me ajudou. Animal. E assim, na sua trajetória, né, acho que eu gosto muito de aprender com o erro de outras pessoas, né, com os acertos é legal, mas com os erros, por doer mais, né, os erros você tende a ponderar mais. Dos investidores aí, que você acompanha e afins pela sua empresa, até pelo seu Instagram, né, inúmeras pessoas devem te procurar, direct, disso e aquilo, CPF bloqueado, enfim, muitas coisas. Quais são os principais erros e que principalmente podem ser evitados aí, que as pessoas que estão nos assistindo aí podem considerar para não cometer? Aquilo, um top 3 aí, ou top 5 que você mais vê a galera cometer. Vamos lá, eu vou falar primeiro do universo de investimentos, depois do universo da tributação, pode ser? Claro. Então, beleza. Do universo de investimentos é achar que day trade dá dinheiro. Gente, eu poderia estar rica. Faça day trade! Você vai mudar a sua vida! Você vai ficar rico! E eu ia ter um monte de cliente, concorda? Sim. Só que o meu sono, a minha consciência, o meu travesseiro macio, não tem preço. Então, ninguém ganha dinheiro da noite pro dia. Eu conheço pouquíssimos day traders consistentes, que ali no balanço do ano ficam positivos. E assim, é menos de 5% da minha cartela de cliente de day traders, tá? Eu tenho 60% de day traders, 5% ganham dinheiro. Isso tem até a pesquisa da FGV. Né, não, quando saiu a pesquisa, eu falei, pra que eles foram pagar a GV? Eu tô com os cálculos aqui na mão. Chama Alice, né? Os cálculos estão todos na minha mão, entendeu? O cara podia estar mentindo o resultado, não, eu tô vendo a nota de corretagem, eu estou calculando. Resultado auditado. Então, assim, quem for fazer day trade, entender que é atleta de alta performance. Sabe? Quantos tenistas famosos você conhece aí que vão pra Grand Slam e tudo mais e que se destacam? O que eles já passaram para conseguir isso? O day trade é quase isso. É um atleta de alta performance. Para você se sair bem, você tem que ser muito diferenciado. Então, isso no campo dos investimentos. Agora, no campo da tributação, o primeiro ponto é muito simples, gente. Mas assim, é tão simples. Eu não entendo porque que as pessoas não entendem. R$1 na bolsa, você tem que entregar a declaração. Mas a minha renda anual ela é inferior. Mas eu tive só prejuízo. Mas eu investi pouco. Mas eu só experimentei esse ativo aqui. Não, mas foi fundo de investimento. Silencia a mente e ouça com bastante atenção esse podcast e essa frase. R$1 na bolsa tem que entregar a declaração. Não importa. É outro universo. Você tem o universo das pessoas comuns. Você tem o universo de quem tem nota de corretagem, quem investe na bolsa. Se o CPF está numa nota, você está em outro universo. Ali a regra é outra. Ali a regra tem que entregar a declaração. Então, acho que esse é o primeiro erro mais comum, é as pessoas não acreditarem logo de cara de que esta é a obrigatoriedade, elas ficam tentando achar ali uma forma de esquivar disso, e não tem como esquivar, porque vai ter o CPF bloqueado, a Receita está muito eficiente para poder bloquear. O número de CPFs bloqueados no ano passado mais que dobrou, o número de CPFs na malha fina mais que dobrou, em relação a 21. Então, a Receita, ela está demorando cada vez menos para penalizar. Então, por exemplo, 2021, a declaração foi entregue em junho, se eu não me engano, que era o auge da pandemia. Teve 2 meses. Em setembro, ela começou a bloquear. Então, ela esperou julho, agosto, setembro. Vem a chuva de CPF. Eu falo que é a chuva. Primeiro vem a garoa de CPF bloqueado. Depois vem uma chuva de CPF bloqueado, que aí meu direct lota. Meu CPF tá bloqueado, o que eu faço? E agora? No ano passado, 1 mês após a entrega da declaração, já caiu a tempestade de CPF bloqueado. Então, assim, ela tá dando prazo. Não teve nem garoa. Então foi direto. Certo. Deu ruim. Não deu ruim, não passou batido. Mais ou menos. O CPF bloqueado, ele é só o alerta de quem não entregou. Agora, para você estar isento de fiscalização, tem que se passar 5 anos. Então, durante 5 anos, a Receita pode fiscalizar ainda. O que ela não vai fazer é bloquear seu CPF, porque você entregou. Entendi. Então ela viu que você está cumprindo a obrigação. Mesmo que esteja errado, não vai estar bloqueado. Vai bloquear. Aí corrige, paga alguma multa se tiver. Exato.
Então, acho que esse é o primeiro ponto. R$1 tem que entregar a declaração anual. Segundo ponto, tive prejuízo. O que a pessoa com prejuízo faz? Esmorece, né? Falar, já perdi, não tem que fazer nada, né? Exato. Se eu perdi, porque Já o próprio nome da declaração, gente, como é que é esse negócio de palavra, de nome, de linguagem é importante? Português, né? O português, como Declarar. é que isso limita ou amplia a pessoa, a percepção da pessoa, né? E eu não tô falando da tributação, mas isso vale para a vida, isso vale para tudo. Não deixar a linguagem ficar estreita. Olha só, olha para o nome. Declaração, só que de imposto de renda. Prejuízo tem imposto. Então, logo no subentende, né? Subentende que não tem. Então, se a declaração chamasse declaração de variação patrimonial, a outra tá querendo mudar o nome da declaração anual, gente. Não, variação pra É uma cima ou sugestão, pra baixo. exato. Mas é uma sugestão, né, de como que nomear as coisas corretamente já ajuda no entendimento. E, de fato, a declaração, o nome do programa, ele tem esse gap. Sim, Ele de dá entendimento, essa né? brecha. É que Ele as dá essa pessoas também brecha. confundem declarar com pagar, né? Também. Porque o nome declarar está associado a imposto de renda. Uhum. A Aí associação a das pessoa pessoas pagar um imposto... vem, não tem que pagar, então vem não da declarar, né? do próprio nome, vem da semântica da frase, do nome. Declaração de imposto de renda. Ela fala, não, peraí, declarar, pagar, tá tudo junto, no mesmo nome. Agora, se fosse declaração de variação patrimonial, peraí, lá eu coloco variação patrimonial, durante os meses eu pago o imposto de renda. Sim. Né? Na declaração de variação patrimonial, pode ter o imposto de renda também, mas é secundário, não é o fim principal. Sim. Não é o fim principal. Então, eu acho que esse é o segundo ponto, é o prejuízo. Muitas pessoas deixam de informar o prejuízo, deixam de entregar a declaração, porque associam que o prejuízo, como não tem imposto, não tem que declarar, e tem que declarar, porque voltando, como diz o Buffett, né, regra 2, não esqueça a regra número 1. Voltando para a regra número 1, R$1 na bolsa tem que entregar a declaração anual. Eu acho que o terceiro erro são os benefícios fiscais. O terceiro e o quarto são benefícios fiscais que você pode aproveitar para pagar menos imposto. Coisa linda, né? Quem não quer? A gente estava conversando disso para PJ antes, né? As pessoas se embolam para usar. Porque é tanto detalhe a tributação, e às vezes tanta nota de corretagem, a vida é tanta correria, e a pessoa às vezes não respira mercado financeiro, não, tá respirando o negócio dela, tá respirando a ascensão dela, tá respirando os livros dela ali no ônibus para ela crescer na vida, que na hora que vai se dar conta ali dos detalhes, ela não compensou o prejuízo corretamente, e aí paga uma DARF, sendo que podia ter compensado o prejuízo. Então, assim, o que tem de imposto pago indevido no meu Instagram, gente, é de chorar. Porque tá dando dinheiro pra receita ainda por cima. Mas dá uma raiva, não dá? Não, eu acho que ninguém fica feliz em pagar imposto, né? Ainda mais errado. Se você, um brinquedinho ali na rua camelô, custasse R$5, se você desse uma nota de 50 pra ele, assim, enganado, e aí lá na frente, você já andou vários quarteirões, fala, deixa, tá bom. Pô, você pagou a mais, mas tá tudo bem. Agora pra Receita Federal não, né, gente? Não, e outra, aí né? já muda a situação. As pessoas elas precisam entender como que funciona tudo isso, né? Por exemplo, a gente tá gravando aqui no mês que teve um baita escândalo na bolsa, que Americanas aí deu um baita problema e caiu mais de 90% em um só mês. Eu mesmo tinha ações de Americanas. Só que isso pra mim é ruim, por um lado, pensando em um ativo que aconteceu tudo isso, só que pensando, eu posso pegar todos os prejuízos que eu tive e abater de lucros futuros que eu tiver. Exato. Desde que eu faça a declaração disso. Se eu não declarar certinho, eu não vou poder ter esse artifício. Então, poxa, já que derreteu, do limão, bora fazer uma limonada. Exato. Né? Bora otimizar isso daí. Então, acho que poucos são os investidores que olham para isso, ou mesmo aquela questão, né? Eu busco sempre vender até 20 mil de ações no mês, mesmo que eu pense para longuíssimo prazo. Eu olho alguma coisa aconteceu tal, porque é um lucro isento que eu tenho. E aí você faz isso todo mês, você vai somatizando ao longo de 10 anos, todo mês você fazer isso, 120 meses, caramba, quanto de imposto eu deixei de pagar? Porque aí... Você sabe que essa estratégia, eu indico ela, assim, muito raramente. Porque o nível de controle que a pessoa precisa ter para saber usá-la bem, Sim. como eu conheço o seu nível de controle, eu tenho certeza que você está usando ela bem. Se não, a ideia é a pessoa, comprar, às vezes, ela tá ali no dia 30. Ah, não, então tá, vou vender até 20. Aí no dia 31 eu falo, nossa, esse ativo aqui, a live ultrapassou os 20 mil. Então, eu lembro que no início do canal, eu indicava muito essa estratégia dos 20 mil, de mesmo que você vai manter o ativo a longo prazo, se ele está valorizado, vai lá, vende, recompra no dia seguinte, tem um gap do dia seguinte, tudo. Na hora que se passou um ano, a quantidade de pessoas que veio me falar assim, olha, eu economizei nesses 4 primeiros meses aqui, porque eu subi o meu custo de aquisição e tudo, mas nesse mês aqui eu errei e eu acabei vendendo mais. Ela perdeu toda a economia dela.
Eu falei, gente, essa estratégia é só para quem é muito controlado. Não, e outra, né? Funcionava muito quando o mercado tava pujante, né? Exato. Porque Também. agora a gente tá no mercado andando de lado ou caindo. Mas ela então... funciona, tá? Sim. Ela, que fique claro, ela funciona, a pessoa só tem que ser muito bem controlada para poder fazer ela. Exato. Então, acho que você juntou aí o 3 com 4, que são os benefícios fiscais, que é o aproveitamento do prejuízo, que na Bolsa Brasileira pode, na Americana não pode, Uhum. né? Na Bolsa Brasileira Aí já pode. muda. E o outro é aproveitar a isenção dos 20 mil. E eu acho que o quinto, e que não posso deixar de falar, porque tá muito na cultura do brasileiro, é atrasos que vão te gerar juros e multas. Sejam atrasos no recolhimento da DARF, quando tiver, porque ela vem sempre no último. Você vai espirrar ou você vai beber água? Ele fez. Ele vai espirrar. Não, você pode espirrar e acabar com o episódio Não. inteiro, né? Já era. Bota ele aqui, gente. Já pensou? Então, esse atraso, ele vai gerar juros e multa. E todo mundo tá na Bolsa com um único objetivo. Qual é, gente? Ganhar dinheiro. Quem falar que é diferente desse objetivo, a pessoa tá no lugar errado. Porque a Bolsa é Exatamente. lugar de ganhar dinheiro. Ponto. Ponto. Eu estou na Bolsa para ganhar dinheiro. Day trader tem que mudar um pouco aí a visão, porque acho que não tá dando muito certo esse objetivo. Se o objetivo é esse e o cara não tá Raras ganhando, exceções. a mesma Sim. coisa a pessoa que atrasa. Ela está na Bolsa para ganhar dinheiro. Ela atrasa e vai pagar juros e multa, ela tá indo contra o objetivo dela. Não faz sentido. Ou né? não entrega a declaração dentro do prazo, depois tem que pagar ali a multa de no mínimo 165,74, que é o valor mínimo, também está indo contra. Então, eu mas acho que esses são os 5 pontos. Mas a gente até falou de sociedade, né? Talvez o grande ponto, né, que eu fui passar a ter mais entendimento sobre impostos e afins foi depois que comecei a investir na Bolsa lá em 2016, porque até então, cara, eu não conhecia. E quem te fala sobre isso? Agora nós temos a contadora que está há um tempo aí falando sobre isso e tem mais acesso à informação. Mas até então não tinha nenhum tipo de conhecimento de base para isso, para te falar. Ou mesmo quando eu me tornei empresário que eu fui entender o que era Prolabore, o que era uma DAS, o próprio INSS que eu teria que pagar mesmo não trabalhando. Sabe que em algumas como CLT. lives eu falo assim, gente, declaração de imposto de renda, para quem não sabe, é uma declaração anual. Antigamente ela era em papel, hoje ela pode ser online. Me desculpe quem já sabe o que é a declaração, mas tem pessoas que ainda não sabem. Então eu acho que a gente respeitar esses amadurecimentos, porque Sim. se a pessoa não sabe, quantas coisas aqui a gente conversou que eu falei, o que é isso? Mas o que é aquilo? Quando você não sabe uma coisa, você tem que procurar saber. Sim. Né? E eu acho que a questão da tributação, ela entra muito nisso. Às vezes a pessoa fala, não, tá, vi ali, tem uns detalhes e tudo. Você tem muito detalhe. Uhum. Não são alguns detalhes, são muitos detalhes. Então, realmente tem que ter uma atenção muito apurada ali. À medida que for movimentando mais, quanto mais movimenta, mais apurada tem que ficar, né? Mas tem as ações, os 7 anões, que virou 8, depois virou 7,5, que são as ações isentas até 31/12/23. Gente, eu falava isso lá atrás. Até 31/12/23, estava tão distante, sabe? 31/12/23 é esse ano. Tá chegando. Tá chegando. A gente não vai precisar mais gerar conteúdo dessas ações, porque vai acabar até o final do ano. Acabei de me dar conta nisso, mas eu te cortei, desculpa. Não, mas eu acho que é isso, né? A gente tem que ir evoluindo como sociedade, mas isso seria muito mais fácil se no ensino médio, por exemplo, se já tivesse um tipo de contato. Não tô falando nem no fundamental, mas no médio. Poxa, te falar sobre isso, te falar sobre impostos, sobre como isso funciona na sociedade, poxa, é fundamental. A gente teria um olhar completamente diferente. Gente, eu não sei. Ó, eu não sei mesmo, assim, o meu conceito, o meu julgamento é, eu não sei, porque eu estou educando as minhas filhas, elas estão na escola, mas eu faço after schooling, vislumbro um homeschooling talvez, não sei, mas eu faço after schooling com elas, eu estou alfabetizando elas, eu estou fazendo memorização de poema com elas, estou ensinando matemática para elas, porque eu estou um pouco insegura de como que o conhecimento está acontecendo na escola. E o que eu estou percebendo é que o fundamental, que é português, matemática, isso aqui é o fundamental, português e matemática, eles estão sendo deixados um pouco de lado para trazer disciplina. Tem hoje uma disciplina que chama disciplina. Uma loucura. Não na escola das minhas filhas, mas que eu tô vendo acontecer. E trazer o meio ambiente, outros assuntos. Então, eu não sei se cabe dentro da escola trazer, porque uma coisa tem que ser base da outra. E as escolas estão perdendo a base. Elas estão querendo enfiar tanta coisa lá dentro, e coisas que às vezes não importam, Uhum.
Isso é importante. Assim, mas aí por isso que nós temos o ensino fundamental, que vai te trazer os fundamentos, a base, que é matemática, que é português, que é ciência. E depois aplicar afins, e aí no médio você já tá num outro nível. Eu não sei, ainda tá muito longe para eu te opinar sobre isso. Isso, mas, porque assim, tá ali no fundamental, mas o médio já seria uma outra coisa. As pessoas já começam a trabalhar, as pessoas já vão estagiar, já tem ali 16 anos, tipo, já faz sentido pensar nisso, porque aí, pra mim, né, eu estudei na Fundação Bradesco, a única opção que tinha pra mim, assim que eu saísse da escola, era trabalhar pra alguém. Eu nunca pensei em empreender, porque eu não tinha um conhecimento de base ou algum tipo de amostra que falava, cara, é possível isso daqui. O imaginário, porque lá, você não tinha isso no seu imaginário. Sim, porque lá eu tava na Fundação Bradesco, que é a parte filantrópica do Bradesco, e, poxa, muitas pessoas saem dali da Fundação Bradesco e entram direto pro Bradesco para ser funcionário ali. O meu pai era funcionário da instituição, então eu só tinha uma visão de uma ótica que era ser funcionário. Então, depois que eu fui entendendo mais da vida e afins, isso lá para 22 anos, que eu fui olhar para outras possibilidades e decidi largar a TI para empreender. Mas deixa eu te falar uma coisa parecida da minha história. Por exemplo, ninguém nunca me apresentou literatura. Ou melhor, ninguém que eu me espelhava. Então, meu pai e minha mãe nunca leram grandes clássicos, Charles Dickens, próprio Machado de Assis, e que são autores que trazem um nível de linguagem e de raciocínio que é um negócio assim absurdo, de bonito e que te eleva. Como comunicador, eu acho importante hoje eu estar tendo contato com isso também. E aí, em algum momento eu falei, poxa, ninguém nunca me apresentou isso. A escola me apresentou. A escola tem, né? Sim. Eles cobram livro ali na escola, mas não foi literatura boa. Hoje que eu estou começando a entender de literatura, não foi uma literatura boa. E eu acho que existem várias camadas de conhecimento. Eu não sei do ensino médio ainda, mas eu fiz uma live um dia com um rapaz que ele tinha crianças pequenas. Ele falou, você já está ensinando educação financeira? Eu falei, rapaz, eu preciso ensinar tantas virtudes antes do que ensinar a educação financeira, né? Então, assim, dentro das virtudes tem a da prudência. O que é a virtude da prudência? Você tem que ponderar o que você faz. Então, dentro da virtude da prudência, pode até ser que a gente encaixe a educação financeira. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre grade escolar. Estou estudando sobre isso, por isso que eu digo que a resposta é eu não sei. Entendo que você não tinha nem imaginado. Mas o ponto é olhar para os Estados Unidos, por exemplo. Olha o quanto que eles são introduzidos a essa questão de você empreender e afins. Tem quantos filmes lá que você vê a galera em meio às férias, saem lá, montam uma tábua e vão vender limonada lá. É bonitinho. Tipo assim, você tem um exemplo nítido e claro do quanto é importante você empreender e o quanto é possível você fazer isso até mesmo na sua casa. Que exemplo que a gente tem aqui no Brasil para isso? Não tem. Mas quem coloca a barraquinha de limonada na calçada são os pais, não é a escola. É aí que está um ponto importante. Se a gente atribuir à escola parte do conhecimento que deve advir dos pais, a gente está dando poder para o Estado. Então, Educação é em casa. Os pais aqui no Brasil, eles são CLTs, boa parte dessa galera. Como que eles vão demonstrar para eles como montar essa quitanda lá se eles não têm essa base? Ensine os pais para eles ensinarem. Então, se a gente cobrar isso da escola, a gente está dando cada vez mais poder para a escola, cada vez mais poder para o Estado. E eu estou te falando isso porque eu estou fazendo o after schooling e eu vejo que quanto mais eu falo, pô, a escola deveria estar ensinando isso, a escola... Aí começa a escola deveria estar ensinando, deveria ter ensinado. Eu falei, gente, a escola tinha que ensinar português e matemática. Eu tô sentindo que a escola não está ensinando português e matemática bem, eu vou ensinar o fundamental, sabe? Então, eu realmente estou colocando o questionamento e estou desconstruindo essa fala, que é muito comum a gente ouvir de várias pessoas, porque eu estou vivenciando. Sim. Mas eu estou no início da vivência, então eu não posso colocar nenhum julgamento pronto ainda. Que a escola, pra mim, ela tem que te preparar pra vida. E você vai lidar na vida com impostos, você vai lidar na vida com juros compostos. Tipo, muita gente cai na vida adulta sem saber o básico disso. E, cara, independentemente da profissão que a pessoa for trilhar, seja empresário, CLT, ele vai ter que lidar com impostos, ele vai ter que lidar com dinheiro, vai ter que lidar cálculo com tudo de isso. 13º, Então, se o papel da escola é preparar a pessoa pra vida, por que ela não tá preparando pra isso que todo mundo vai olhar? Pra vida ou pro profissional? Não, porque a escola, a vida é diferente do profissional. A vida, ela é composta das suas qualidades pessoais. Então, a gente tem a escola que pode preparar para o técnico, que é o trabalho. Tem a escola que pode preparar para o fundamental desse técnico. E a gente tem o papel dos pais. Então, essas três definições, elas têm que ficar muito claras, senão a gente começa a dar muita
sabe aquela coisa de, eu tenho direito de... Todo direito já era uma obrigação. Eu tenho direito de ter na escola isso. Ok, então você vai ter a obrigação de confiar no Estado para isso, sabe? Uhum. Então, a escola, fundamentalmente, ela tem que ensinar raciocínio, português, matemática, reforça isso no segundo grau, reforça, porque as pessoas, elas estão saindo da escola sem saber fazer conta. Elas não sabem fazer Uma conta. coisa que a gente percebe no ensino hoje no Brasil é que além de ser arcaico, ser o mesmo de antes, é que a galera tá ensinando muito que a galera tem que ficar mais tempo na escola, mas para fazer coisas que não serão úteis no final. Uhum. Então, eu acredito que se você for falar de todos os deveres que um cidadão tem que ter, com certeza tinha que ter no ensino médio, porque o cara se forma e aí talvez os pais hoje, vendo a realidade do Brasil, não vão saber ensinar os deveres que o brasileiro tem que ter, que é declarar o imposto, que você pode abrir uma empresa, como contratar um funcionário. E não é nem só na escola, né? O cara vai na faculdade, sua esposa é formada em medicina. Na faculdade de medicina não ensinam a abrir uma clínica, contratar uma secretária, contratar um enfermeiro. Então, eu acredito que a gente precisa evoluir muito como sociedade no geral para a gente poder definir qual que vai ser a grade adequada para isso. Como a Alice falou, não tem nem português, matemática e direito, estão querendo colocar ideologia. Como que eu vou ensinar a abrir uma empresa se a pessoa não tem a matemática? Porém, a gente tem que viabilizar. Sim, a gente tem que viabilizar o seguinte. Tenho professores hoje para ensinar isso? Não. Sinceramente, tem professor que não sabe nem ensinar, nem sabe alfabetizar as crianças. Eu não tô falando mal de todos os professores, tem professores ótimos na rede de ensino, mas alguns são péssimos. Então a gente precisa entender o que vai ser essencial mesmo. Vamos ensinar os deveres no ensino médio, no fundamental, vamos preparar a pessoa a saber escrever, matemática. Eu acho importante ensinar um pouco de comunicação. Eu acho que as escolas estão tirando o esporte do jogo e não é legal tirar o esporte, porque o esporte fomenta a competitividade, a evolução, e isso está sendo tirado das escolas. Então, a gente tem que... Vai ser uma discussão grande, assim, né? Uma pessoa que estude isso, sabe, que vivencie isso, que não é meu caso, eu estou no início dessa estrada, e que saiba todos os buracos, porque tem muitas armadilhas, essas armadilhas de, eu acho que deveria. Coloca lá então para você ver. O que eles vão tirar para poder encaixar isso aí? São muitas armadilhas, acho que a gente conhece pouco e a gente investiga pouco e os pais participam pouco do processo de ensino dos filhos. A geração da minha mãe foi uma geração que tacou na escola e confiou. E aí o negócio foi só deteriorando. Então eu acho que tem pessoas que são muito mais estudadas, mais conhecidas nesse campo e que podem trazer uma visão que tipo a Samia Marcília. Tipo a Samia Marcília. Ela faz homeschooling, né? Mas eu acho que tem outras pessoas que conheçam o sistema e que têm filhos em escola. Que saíram do sistema e estão ensinando. Eu não sei se eu vou sair, nem sei se eu vou ter tempo, nem nada, mas assim, eu tô temerosa. E olha que a minha escola é particular, é uma escola cara. Entende? Que nem na cara eu tô conseguindo o básico, matemática e português, e aí na hora que eu vejo alguém falando, eu acho que a escola deveria falar, eu não. Me dá só matemática e português, que aí pelo menos isso eu tô tranquilo, o resto eu ensino em casa, porque nem a matemática e o português eles estão conseguindo ensinar. Assim, olhando o ponto de todo mundo, eu acredito que tem tantos pontos positivos no que você levantou, quanto o Rodolfo, quanto o Vinícius. Porque assim, quando a gente olha, por exemplo, o estudo desde o fundamental até o cara, né, o adolescente, terminar ali o 3º ano do ensino médio. Lá no começo, sim, ele tem que aprender matemática, português, tem que desenvolver a escrita, a leitura, por aí vai, né? Até tem amigos ali, socializar com a criançada e tal, aí tem a parte do esporte. Eu lembro quando eu tinha lá meus 10 anos de idade na escola, eu amava mais ir pra quadra de futebol do que ficar escrevendo lá e copiar da lousa. Mas o ponto que o Rodolfo levantou também, que eu acredito que é importante, é que quando o adolescente, então já tô falando ali, terminando a escola, 15, 16 anos para 17 anos ali, nunca foi apresentado para ele sobre, você quer uma profissão? Que a maioria dos professores perguntam, quando você crescer, você quer ser o quê? Você quer ser? Né? Aí, médico, advogado e tal. A profissão, não fala empresário, fala? Não, isso. Esse eu acho que o ponto que o Rodolfo quis levantar, que é assim, existe outro caminho. Outras possibilidades. Você não tem que trabalhar para alguém, a não ser que você queira, claro, sempre respeitando ali a opinião individual. Mas assim, apresentar que existe mais um caminho. Mas é claro, para chegar nesse ponto, tem que ensinar bem português e matemática.
E quando aí você fala assim, né? Isso fez eu refletir muito agora. Ah, mas é mais uma coisa que a gente vai jogar em poder do Estado, ele já não faz o básico bem. Como que ele vai, por exemplo, colocar lá a educação financeira? E aí eu acho que cabe uma cobrança, tanto de quem é pai e quem não é, porque todo mundo acaba pagando imposto, principalmente para ter uma boa educação em tese nas escolas públicas como um todo. Cobrar, de fato, uma melhoria no ensino tradicional. Desde quando a criança lá, qual é o método de avaliação que uma criança está tendo sobre fazer um mini textinho ali, ou uma frase, né? Como que está sendo ali a avaliação de matemática? A ponto de que essa educação base seja necessária e fundamental para lá na frente, já quando tiver no terceiro ano do ensino médio, ela ter pelo menos um raciocínio de falar assim, eu me identifico mais com esse tipo de profissão. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre foi bem em matemática, fala assim, quero ser contador, quero trabalhar nessa área de economia e tal. E às vezes ela nem sabe que é contabilidade ou economia. Mas sim apresentar também de que, olha, beleza, você pode ir para a faculdade, você pode fazer contabilidade, mas não necessariamente você tem que trabalhar em um escritório de contabilidade. Você pode fazer uma trajetória ali de você montar o seu escritório de contabilidade. E aí foi o que o Vinícius falou. Mesmo dentro da faculdade, por exemplo, o cara que faz medicina, não foi ensinado pro cara lá dentro como que ele vai gerar uma empresa, um consultório, uma clínica. Como que ele administra uma clínica. Porque aí no final, por mais que às vezes ele tá ali já na mão de obra mesmo, tá trabalhando, tá fazendo uma cirurgia, um atendimento, mas em paralelo, ele também está sendo um empreendedor. Ele não sabe fazer uma contratação, não sabe fazer um pagamento em folha, não sabe quais impostos está envolvido. Ele não controla as finanças. Aí o cara que está faturando 50 mil e está com dívida. Agora, e pode estar perdendo dinheiro que a rodo. Os médicos controlam muito mal as finanças, que é uma das profissões que tem dificuldade. Sim. Minha esposa é médica, né? E eu vejo muito... Sim, vai falar mal da esposa? Não, eu vejo muito isso com as amigas dela que se formaram e amigos também que... E ganha bem. Esse é o ponto. O problema não é ganhar. Chega um ponto que não é sobre o quanto tá ganhando, mas porque não sabe administrar esse dinheiro e sai gastando de forma errônea. Por exemplo, a minha esposa, ela abriu uma empresa e ela presta serviços para alguns hospitais, ela recebe de forma PJ nisso, ela paga ali, ela emite a nota, recebe, paga ali um imposto de 8%, por exemplo. Muito bom. A maioria das amigas delas entram em empresas que está sublocado, então tem o hospital, ele contrata uma empresa e aí essas meninas elas entram como funcionárias dessa empresa, só que aí se ela for na física ela vai pagar 27,5% de imposto. Então tipo, com um ajuste fino, ela vai ter 20% a mais. Uhum. Sim. Fino, 20% a mais de grana e muito menos compromisso. Do que, por exemplo, tá ali assalariado. Tem muito mais benefícios ela fazer isso e ter uma empresa do que dessa outra forma. Então, não é, como você até falou do caso da sua família, afins, não é o quanto se ganha, e sim o que se faz com aquilo que se ganha, e as pessoas às vezes não olham para isso. E quando a gente, voltando a falar de educação financeira, por exemplo, na escola, eu entendo que educação financeira não é falar de tesouro direto, ações, algo do tipo. Seria assim, vamos supor, seu pai te dá R$5 pra você comprar um lanche na escola. Você prefere guardar R$2,50 hoje para comer um lanche amanhã também, você come hoje e amanhã, ou você vai lá e compra um lanche mais caro agora de R$5 e acaba consumindo? Porque eu acho que é muito mais para ajudar no futuro em relação ao consumismo mesmo, nem tô falando de investimento, abrir conta corretora e tal, mas porque quando a pessoa, o jovem, vai lá, começa a trabalhar, menor aprendiz ou algo do tipo, e ele já tem até uma visão, quero montar meu escritório, quero ser empreendedor. Mas no dia a dia, ele tem que ter um conhecimento sobre como lidar com o dinheiro dele. E principalmente, quando ele receber o primeiro salário, ele tem uma ideia do que ele vai fazer com aquela grana. Né? De ele falar assim, recebi aqui, sei lá, 1.000 conto, né? Menor aprendiz, salário mínimo e tal, com esses R$1.000 eu vou fazer o quê? Eu preciso ajudar em casa? Não preciso? Eu queria viajar no final do ano. Né? Como eu sou jovem, não tenho tantas obrigações, dívida para não cair em armadilha de cartão de crédito. Porque a gente sabe que a dívida muitas vezes é pela falta, sim, de saber administrar o dinheiro e pelo excesso de muitas vezes consumir aquilo que não precisava. E aí o cara vai lá, estoura um cartão de crédito e... Eu acredito que é um perigo para uma criança, um jovem na verdade, né, 17, 18 anos, arrumou o trabalho, na hora que abre a conta bancária, o próprio gerente vai falar, tá aqui um cartão de crédito de R$1.000, que é o salário do moleque. Compra essa capitalização,
Isso, aí já empurra a Você tem capitalização. cheque especial. Aí é um ponto, a capitalização, o produto financeiro, mas é mais pra frente. Mas assim, só de um moleque ter um cartão de crédito e ele não ter uma noção básica de juros, eu nem tô falando de juros compostos, do quanto isso é abusivo em relação ao cartão de crédito, mas ele pegar assim, pô, eu recebi R$1.000, tá aqui na conta corrente, e o gerente me deu mais um cartão de 1.000. Pô, eu tenho R$2.000. Aí ele vai lá e sai gastando tudo. Né? Então, eu acho que quando a educação financeira pode ser introduzida dentro de uma escola, aí eu já considero segundo, terceiro ano do ensino médio, não estou falando do fundamental, o jovem ali, pelo menos ter ouvido falar sobre isso. Né? Para quando arrumar o primeiro trampo, eu não cair nesse tipo de armadilha. Porque eu mesmo não caí, porque a minha mãe falou assim, ó, você começou a trabalhar e tal, não aceita o cartão de crédito do gerente. Que você não tá pronto pra usar. Eu não tinha entendido porquê, nem nada do tipo. Recebi na época R$500, 250 eu dei pra minha mãe pra ajudar em casa, e os outros 250 eu comprei um boné. Então agora imagina se eu tivesse um cartão de crédito naquela mão, naquele momento. Não, eu não tinha educação financeira nenhuma. Tipo, eu só tive pelo menos uma noção, vou ajudar em casa, e sobrou 250. Puta, meu sonho era ter aquele boné da Kicksilver que vários moleques na quebrada tinham. Agora eu tenho dinheiro, então vou realizar meu sonho. Agora imagina eu com um cartão de crédito mais de R$500 no momento. O dinheiro tinha acabado, você ia Além do boné, um tênis no pé. Você ia olhar pro tênis. Realizar vários sonhos de uma só vez. Mas aí então, quanto tempo da sua vida você em tese perdeu até se ajustar para ser consciente financeiramente? Você entrou num bolo, deveu pra caramba pra depois até que em 2016 mesmo. Eu já tava estudando sobre educação financeira. Foi quando eu estagiei no Bradesco. E foi exatamente isso. Meu salário na época, R$2.500, um cheque especial de R$2.000, mais um cartão de crédito de R$1.500. Soma tudo. Aí o que eu não fiz com 16 anos, eu fiz com 20. É que no final a gente tem que pensar também como vai executar a introdução dessa matéria na escola. Eu fico preocupado em saber que, cara, não é arrogância. Nenhum professor vai ser melhor que eu, melhor que você, para ensinar isso. Mas e aí, no final, qual que vai ser o movimento? Pode ser uma palestra, pode ser algumas coisas que vão fomentar as pessoas. Exatamente. Qual que vai ser o movimento? É a abertura das escolas para que a gente possa ir lá. A gente está reclamando disso, eu trago a solução está aqui. Perfeito. E a gente vai lá. Que é uma coisa que a gente está fazendo. A gente está indo em algumas escolas fomentar isso, falar de profissões para a galera, falar de empreendedorismo, falar de educação financeira. E é isso que vai mudar o jogo, porque a preocupação da Alice, eu entendo que ela tem filho, é que não vai ter nenhum professor que vai ensinar o que a gente está falando. Exato. O professor não está ensinando nada. Então é melhor colocar a gente que viveu o game para mostrar para essa galera, inclusive pegar a gente que é mais jovem também. A gente está próximo, a comunicação vai ser perfeita, a galera vai se conectar e vai ensinar. Para isso, as pessoas têm que estudar mais. E aí eu tenho uma crítica também, para quem tá ouvindo o podcast, para quem não tem filho ainda. Cara, se você for fazer um filho, seja responsável para ter condições de criar. Se você for fazer, antes de fazer, você pensa, peraí, responsabilidade para criar. Vou fazer um filho ou não vou? Por ver como tá a minha conta bancária, é melhor não fazer. Que o quanto de pessoas que têm filho só para jogar no mundo, e aí a criança cresce lá, dá trabalho, e não vai evoluir, não vai contribuir para a sociedade, porque os pais fizeram por fazer. Então acho que tem vários âmbitos que a gente precisa olhar no final para identificar qual que vai ser a melhor gestão e a melhor estrutura de educação, né? Mas concordo totalmente que tem que ter educação financeira, ela tem que acessar de algum jeito. De alguma forma, vai ser no nosso talvez YouTube, não na escola direto, entendi. Agora, e o professor, todos estão endividados também, aí você vai pegar... Entra outro ponto, né? A pessoa vai ensinar uma coisa que ela mesmo não sabe fazer. Igual a indignação que você tem do professor que vai falar só do advogado, médico, professor, veterinário, mas não vai falar do empresário, do investidor. Até porque ele não é também o professor. Ele não é. E nada contra, cara. E na faculdade não tinha uma matéria lá que era de contabilidade, direito empresarial, isso. E o cara não era empresário. Aí tem contabilidade pública e o cara nunca trabalhou no governo para entender como funciona a LOA, PLOA. Eu não sei, eu acho que o sistema educacional ele deve passar por alguma revolução, porque a internet ela tá muito veloz. E a gente tem muito mais assertividade, porque as pessoas da internet, tô falando que todas têm qualidade, mas nós que estamos nessa mesa aqui, a gente está ensinando coisas que a gente faz. Quando você ensina o que você faz, a credibilidade é maior e o resultado é maior. Tanto que quem compra qualquer curso de alguém que está aqui na mesa vai cortar caminho, porque vai aprender todos os acertos e eliminar os erros. Agora, um professor que vai dar aula do que ele não sabe, me irrita. Na faculdade me irritava. Inclusive, eu saía da sala, nem estudava. No meu caso,
ele vai ver o meu conteúdo ali e o que eu tô falando é que eu faço para os meus clientes. Também. A pessoa que confiou para mim. Exatamente. Que tá me pagando Que tá te para pagando, fazer isso que eu ia isso. E falar. que tá lá todo ano renovando comigo, fazendo isso pra pessoa. É o que eu tô ali ampliando a consciência dos seguidores. Então, de fato, eu acho que essa questão da experiência, ela se acessa mais fácil à alma do aprendiz. Porque você tá falando aquilo de forma genuína. Você vive aquilo de forma Sim, genuína. Mas assim, essa questão da escola, ela tá... eu achei engraçado você ter tocado nisso, porque tá sendo uma questão de tanta aflição pra mim. Eu tô Não, passando deu por pra tantas perceber. reflexões e Imagino. aflições, porque eu acho que vai ter um movimento muito diferente aí, sabe? Não, mas precisa ter, porque até mesmo eu penso, né? Poxa, quanto tempo eu passei do meu tempo de escola copiando o texto. O professor Nossa. chegava lá, copia aí no seu caderno. Você fala, cara, eu posso pegar aqui o Notes do iPhone, que eu tiro foto, ele transforma em texto e acabou. Mas aí E é dava tanto nota, se ponto. o seu caderno estivesse vazio, era nota vermelha. Mas assim, é importante ter E a isso. informação tá É lá. importante ter, mas será que não era muito pesado, era muita coisa, né? Putz, às vezes até cansava a mão, assim, dava E não tinha tendinite de tanto você identidade fazer. Memorização é importante. Não, mas A dessa escrita, forma... ela trabalha o cérebro, as conexões neurais, quando você está utilizando Uhum. a pinça fina para você, isso aí eu posso falar porque as meninas estão começando a escrever, a pinça fina para escrever, a forma que o seu cérebro trabalha, é o músculo do cérebro, ele vai trabalhar de forma diferente. Uhum. Era muito? Beleza. Mas as escolas estão tirando coisas que eram fundamentais para formar bons pensadores, porque o seu cérebro precisa estar forte, ele Sim. precisa estar com os músculos exercitados. Então, as críticas que vêm hoje da sociedade moderna a respeito da escola, algumas são fundadas, outras não são. Simplesmente estão tirando memorização. Não fiz minhas meninas memorizarem esse pequenininho? Uhum. Elas têm outra, elas memorizam toda semana, onde de repente sai uma palavra lá super rebuscada no meio da fala. Opa, ela pegou lá do poema lá atrás. Além do exercício do cérebro. Ditado, escrever, utiliza o cérebro de forma diferente. Então, Uhum. existem neuromitos, que são estudos da parte neurológica de aprendizado, que de fato são mitos, e existem coisas que já estão no consenso da ciência total. E a parte da escrita é uma delas. Então, às Sim. vezes, você não está grata a essa parte da Não, escrita, mas ela faz te sentido, ajudou. mas o Ela tanto te que tinha que ajudou. fazer, às vezes eu tinha um livro didático lá, eu tinha que pegar no caderno, colocar lá o que era a pergunta e depois colocar a resposta e, tipo, na aula eu já fazia isso. Você fala, Às vezes era isso? repetição, né? Não, que isso, eu mas acabava tem que com tomar vários cuidado lápis. com as críticas. Tem coisa que eles estão Não, tirando que eram Mas boas. faz sentido, tem que ter. Só tem que ponderar o quanto que você vai usar. Porque hoje, poxa, às vezes eu passava ali 15 minutos, meia hora copiando algo, sabendo que eu poderia ter à minha disposição. Eu acho E que aí? hoje a gente tem tecnologia suficiente para identificar o que o corpo da criança em desenvolvimento precisa para se desenvolver e o que é o mito, igual você falou, ou coisas a mais que não precisam para eliminar. Agora, o sistema quer fazer isso? Não. Então vai de cada um entender que as próximas gerações estão fadadas a passar por muita coisa, dependendo do que vai acontecer, e a gente precisa ter responsabilidade. Mas a mudança ela tem que vir, porque pra Ela mim tem que vir. foi claro, a minha evolução até quando eu tava na escola e depois que eu fui pra faculdade, principalmente depois que eu saí da faculdade, fui aprender. Assim, eu passei 22 anos da minha vida preso a alguma coisa que foi escola, ensino fundamental, médio e faculdade. Minha vida mudou muito depois que eu saí da faculdade e fui viver a vida real. Mas, tipo, muito, assim, Muito. absurdo. Do jogo. Absurdo. Depois você pega um Mas livro quando pra você ler. fez faculdade, você não trabalhou? Trabalhei enquanto eu fazia faculdade, mas, por exemplo, a minha faculdade ela foi de TI e o que eu faço hoje está relacionado ao mercado financeiro. Se eu tivesse tido uma introdução ao mercado financeiro antes, eu nem optaria pela TI. Nem faria TI. Com certeza não. Quantas pessoas vocês veem hoje aí que começam uma profissão, depois trocam de profissão? E pelo próprio marketing digital, né? Quando que a gente pensou que iria existir uma profissão para você fazer anúncios na internet? Tráfego pago, por exemplo. Né? Quanto que de dinheiro isso move? Quantos empregos, profissões foram criadas? Quantas empresas que oferecem serviço também foram criadas? Então, isso vem com a evolução tanto da tecnologia e quanto eu acho que até da educação em si. Né? Porque é aquela coisa. Eu acho que a gente estava discutindo ontem isso no evento que a gente participou. Pô, existe ainda, infelizmente também, uma margem de que as pessoas não aprenderam, vamos por assim, nem mexer em um computador direito. Como que você vai ensinar, por exemplo, um tráfego pago para as pessoas? Então, a gente forma lá, a gente volta,
lá na informática básica. Né? Como que uma pessoa vai ligar um computador e fazer uma planilha em Excel para controlar, por exemplo, todos os anúncios ali, movimentação que ela tá gerando e resultado e por aí vai. Não, e se você vira para ela e fala assim, dá um shift enter, e ela vai lá, dá um shift, depois dá um enter, aí você fala, dá um shift enter juntos, e ela vai lá e faz separado. Aí é um problema de linguagem. Sim. Então, assim, toda a base vem lá atrás. Primeiro você tem que ensinar a pessoa a entender o signo, o significado, o referente, que vem a português, depois a matemática. Ela tá com o estudo consolidado? Beleza. Ela vai aprender a ligar um computador e ela vai... Gente, eu vejo nas pessoas algumas que passaram da minha empresa, no momento que eu vou digitar uma mensagem, eu pensei em cada vírgula, eu pensei em cada espaço, para ela entender que são ideias separadas, que são pontos separados. Quando a gente faz uma LP de vendas, Sim. a gente sabe como que é importante isso para a pessoa entender. E a pessoa retorna exatamente com a informação do que eu acabei de escrever para ela. Eu falei, olha, ela não consegue ler. Não interpreta. Não Não entende. interpreta. Ela É um só analfabeto funcional que eles só falam sabe hoje. contar Infelizmente, sílaba. a palavra parece grotesca e parece que ofende. Não, mas se a pessoa tá lendo, o texto tá ali. Eu até mandei uma mensagem falando assim, eu estou na sala sem... qual a sala, qual o bloco? Eu falei, não, deixa eu olhar no invite de novo, tem que estar lá no invite. Eu olhei no invite e vi, falei, deixa eu apagar correndo da mensagem. Apaguei correndo da mensagem para eu não me passar por uma analfabeta funcional, porque estava no invite. Então, essa preocupação ali, antes de ligar o computador, eu acho que isso a gente vai falhar na educação financeira se não focarmos nisso. Eu acho que para a educação financeira rodar bem, esse ponto de aprendizado tem que estar rodando bem. Tem que estar rodando bem. Porque não adianta, É. por exemplo, falar lá de... E ele não tá rodando bem. vamos economizar. Vamos supor, você tem R$100 e você economizou R$20. Então a pessoa tem que saber uma operação básica de matemática. Até quando a gente fala sobre investimentos, quando envolve a matemática, a gente não está falando, em suma, a maioria dos casos, sobre operações avançadas. Não. Eu acho que no máximo, assim, o que foge das 4 operações ali, a gente falar de um percentual. Né, que muita gente já acaba... Isso, que é a divisão. Que muitas divisão, pessoas regra de acabam 3. travando ali na frente. É adição, subtração, divisão e multiplicação. Ponto. Né? Então não precisa da fórmula de Bhaskara, toda aquela situação, isso Você aqui na conhece sua alguém que essência. usa a fórmula de Bhaskara para alguma coisa? Não, Nem eu. mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara. Mas assim, eu acho que na educação todo, tem a parte ali que um complementa o outro. Né? Tipo, a educação básica para falar de educação financeira. Né? Então, por exemplo, se a gente for até entrar na essência ali de educação financeira sobre como você pensa em relação ao dinheiro, aí já envolve um pouco de psicologia, já vai um pouco para outra área, sobre crenças e por aí vai. Mas eu acredito que pelo menos ali entre o 2º e 3º ano do ensino médio tem que ser apresentado. Não tô falando assim, nossa, você tem que... Sistematicamente, ter tem que falar módulo assim, 1, módulo existe 2. isso daqui. Isso aqui é importante para Porque sua aí, vida. a quem interessar, ele pode ir atrás e vai ser diferente. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. No final a gente vai entender que toda essa discussão é uma preocupação da formação das pessoas. Exato. Esse é o ponto principal. E não tô falando também que se a gente trabalhar tudo isso, todo mundo vai ser perfeito. Até porque a gente teve uma formação ruim e conseguimos melhorar por conta própria depois. Agora, imagina A se eu tivesse ideia, tido uma... exatamente. atrás. Aí imagina se as pessoas já crescessem já consolidadas. Nossa. Por exemplo, eu acredito que eu perdi uns 4 anos aí tendo que desenvolver algumas coisas. Hoje estou com 26, mas poderia avançar algumas coisas por já ter o conhecimento, por já ter acesso a um livro, a um conteúdo. É claro que vai depender também muitas coisas, tipo alimentação da pessoa, sei lá, eu tinha muita facilidade em aprender, eu era a pessoa que terminava tudo primeiro e ficava zoando na sala. Aí tinha a galera que não sabia ler até hoje, que Eu lembro de um caso. tinha um caso lá que tinha aula digitada e a pessoa passava mal. Vou ter que digitar. Aí a sala inteira foi zoar o cara e todo mundo ficou com nota vermelha. Porque você vai encontrar vários tipos de pessoas, né? O nascimento vai ser diferente. Você tem duas filhas? São 2 filhas. As 2 são diferentes. Então, assim, é bem complexo a gente falar da formação de uma criança até virar um adulto. Mas a gente entende que é necessário que algumas coisas não faltem para a pessoa realmente ter uma performance diferente, uma performance melhor lá na frente. Com certeza. Olha só, falamos de investimentos, muito menos de investimento, mas muito mais sobre vida. Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? Porque falar de investimento, certamente já foi em vários lugares falar sobre isso, mas sobre os tópicos que a gente falou aqui foram poucas vezes. E Alice, para fechar aqui, se você pudesse deixar uma mensagem aí para 8 bilhões de pessoas no mundo que tem hoje, o que você deixaria de mensagem para impactar Minha essas nossa! pessoas? Uma mensagem para
8 bilhões de pessoas no mundo. E aí? Seja uma pessoa virtuosa. Busque virtudes. Né? Se as pessoas te criticarem, não tem problema, vai trabalhando as suas virtudes. São várias, vai trabalhando. Seja uma pessoa virtuosa. Estamos precisando de mais pessoas virtuosas no mundo. Pô, Com muito certeza. legal. E o que você achou dessa entrevista, assim, a experiência, você curtiu? Gente, adorei. É raro, né? Não, ter pode falar entrevista mal, a aqui, gente pode aceita. falar. Não, pô, pode ser sincera, viu? Eu falei de resiliência, agora eu quero ver se as pessoas aqui têm, entendeu? Aí começa a falar mal, falando, não, acabei de ouvir um conselho pra não se preocupar com as críticas. Fala mais aí, vai. Olha, são raríssimos os podcasts que eu falo da minha vida pessoal. Começou a aparecer mais há, sei lá, uns 4 meses atrás, e eu sempre fico um pouco receosa. Eu falo, tá, como eu falar da minha vida? Que minha vida não tem nada demais, é só uma vida de luta, de normal, né? Não sou nem uma grande pessoa, consegui o meu espacinho ali no meu micro, o quarto nicho ali. Eu fico um pouco desconfortável, mas eu acho que eu vou percebendo cada vez mais que, mesmo que sejam algumas ideias salpicadas, a gente vai plantando algumas sementinhas importantes para ir desconstruindo pensamentos que às vezes estão muito... a gente está muito papagaio de pirata, repetindo as coisas. Então é bom a gente conversar, é bom a gente pensar, mesmo achando que eu ainda não tenho a capacidade para essa oratória toda de assuntos tão amplos, né? Assim, na tributação eu domino, gente, essa aí eu domino, tá? A tributação você me dá ali, que eu, me dá a faca, ok, né? Vai igual aqueles ninjas, assim. Uhum. Agora, os assuntos maiores, mais complexos, mais profundos, a gente está sempre aprendendo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, porque quando a gente fala, a gente aprende. Né? Sim. Então, acho que foi uma ótima oportunidade, eu agradeço. Com Muito toda legal. certeza. E aonde que o pessoal te acha a sua empresa? Quais são as redes? Vamos lá, né? Olha, tem gente que nem sabe meu nome, você sabe, né? Você sabe meu nome? Alice? Ah, tá, então tá bom. Oh. E o sobrenome? E o sobrenome? Eu não sei. Alice Boa. Porto. Alice Porto. Boa! Tá até no branding. Não, mas eu sou meio mal de nome. Então Não, já só- fica só feliz que eu Alice, lembrei o nome. Exato, porque E eles sabem de verdade isso outro dia eu daqui. tava Eu achei saindo que ele com não ia João- lembrar. Não ia lembrar. É Porque ele é que, tão ruim de nome que você apertou ele, né? a minha contabilidade não dá pra eu esquecer, né? Porto e Gomes Contabilidade. Mas, olha, Contadora da Bolsa é o nome da empresa lá atrás, era IR Invest, né? Quando eu criei, e aí a gente fez o rebranding, porque nas redes sociais eu nasci como Contadora da Bolsa. Aí a gente acabou trocando o nome da empresa para Contadora da Bolsa, então é a nossa Top. assessoria. E nas redes sociais também, YouTube, Instagram. Lá no Twitter eu só fico vendo o povo se matar e falo, não sei matar igual esse povo se mata, o que que eu faço aqui? Não, coloca suas ideias e corre. E Pronto. corre. É isso. Tira print. Deixa eles degladiarem sozinhos. Deixa lá. É assim que tem que fazer. O engajamento vem naturalmente. É mesmo. Planta e corre. Não precisa Sai responder ninguém. correndo. Não precisa E responder ninguém. quando- Lá tá todo mundo acostumado a não ser respondido, ser ignorado. Isso, e quando viraliza muito, aí a treta chega no seu Instagram. Às vezes acontece. Notícia ruim alguém sempre É, manda, né? Às vezes chega. Então tem Experiência própria. o Instagram, que é meu queridinho ali, é a rede social que realmente eu tenho mais afinidade, porque tem filtro, né? A gente fica muito bela. Gente, desculpa, mas isso é sensacional. O YouTube, vídeo 2 vezes por semana, que a gente vai sempre desmistificando ali algum ponto da tributação, para as pessoas entenderem os detalhes. O Twitter, então, que eu ainda tô meio a tiazona do Twitter lá, só olhando, entendendo, vendo como é que... Mas vou colocando algum conteúdo lá também. Chegou até alguns leads lá do Twitter que eu vou colocando. Lá é uma linguagem... lá eu tô aproveitando para usar uma linguagem mais formal. Porque como eu tô querendo melhorar meu português, lá eu tô usando palavras mais elaboradas, textos... Porque se eu usar isso no Instagram, o povo vai falar, não é Alice. É. Como no Sim. Twitter ninguém me conhece, eu falo, desconhecida, anônima, posso falar do jeito que eu quiser aqui. E LinkedIn, né? Quando a gente tá na internet, a gente tá em tudo quanto é lugar. Tem Sim. podcast também. Então, Google Contadora da Bolsa consegue me achar. Boa, Pô, excelente. muito legal. Para quem ouviu o podcast ou assistiu até o final, muito obrigado. Curta, compartilha. Tem o canal de cortes aí na descrição para você ver aquele vídeo mais rápido. E siga todo mundo, né? Vai estar na descrição lá embaixo as redes de todo mundo. Clica E a gente clica aí vai no pra cima. bagulho. Clique e compartilhe. Tamo junto, pessoal. Valeu, Tchau, família. gente. Tamo junto.